E aí, meus lindos e minhas lindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast mais top do mundo. Se tiver achando, tá com dúvida aí, fatos desconhecidos, afirmou já. Tá tudo certo. Pra quem não me conhece, me chamo Nestoso, tá? Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. E agora eu vou passar a bola para o menino que não sabe quem ele é. E um dia ele vai se decidir. Zé Brabo, eu fico chamando de Zé Brabo mesmo, pra não dar confusão aí. Pelo menos a turma não vai vir com a piadinha. Elvis Presley. A galera fala essa piadinha. Direto, De muito mau gosto, velho. direto. É o que? A barba que é parecida? Eu não tenho nada parecido com o Elvis Presley, só o nome, pô. Só o nome. Só o Elvis mesmo. E é Sérgio, pô. Não tem nada a ver. Pois é, mas é isso aí. Vou passar a bola agora para Fala aí da Patrick. marca, meu irmão. Eita mesmo, Já já tinha esqueci esquecido. já, né, pô. tu? Ah, Por isso que ninguém fala com a gente. Culpa de Elvis. hoje estamos com a hamburgueria parada obrigatória. Top demais aí, chegou junto da gente, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Chegou junto aí, mas dá uma conferida lá no Instagram deles. Só pelas fotos. É, pô, vai estar Só- aqui na tela, só pelas em algum lugar. É, e só pelas fotos lá do Instagram, meu amigo. Tem um hambúrguer que se chama Parada Cardíaca, bicho. Por que será? Tá ligado? O negócio é avacalhado, pô, o molho. Apetitoso. Ai, meu Deus. Chega, eu passo mal, só de lembrar. É bom demais, velho. Sério mesmo. Quando eu vou, eu acho tipo 50 conto, facinho assim. Come bem? Então tá bom. passa Mas também eu bem. sou gordo, né, bicho? Aí, gordo é avacalhado, tá ligado, né? Peço um combo e outro hambúrguer. Aí. Sim. Vai me julgar? Pensei. Quem sou eu, né? Olha o bullying. Quem sou eu? E agora a gente tá com uma convidada que já veio pra um episódio há um ano atrás. Não sei Foi. se vocês lembram disso. Um Há ano um atrás. ano, pô. Faz Um um ano. ano já. Ano que vem tem outro. De um em um ano. Aniversário. É, pô, mas pra quem não conhece, por favor, se apresente, que eu acho difícil não conhecer, né? É, também acho difícil. Bom dia, minha gente. Eu sou delegada Patrícia, né? Quero meu cartão fidelidade aqui do Oxentecast, né? Natan, Providencia desenrola. aí. Gente, prazer estar aqui com vocês. A gente gravou ano passado. Foi uma entrevista super descontraída, né? É muito bacana estar aqui com vocês, né? E com coxinha, né? Com Coca-Cola, que o nível é outro, meu povo. A gente sai daqui bem alimentado, entendeu? Já vim sem café, porque eu já sabia que ia ter um coffee break. Bem no estilo que eu gosto, que é o coffee break gorduroso. Não Tamo tem melhor. juntos, meu povo. Obrigada pelo convite. Nada, pô. A gente que agradece aí arrumar um espaço na sua agenda apertadíssima aí pra gente vir aqui. Mas e aí, 2022? Quais são os planos? Então, temos muitos planos aí para 2022. Na verdade, o plano da gente principal é o mesmo desde 2019. Quem acompanha a nossa trajetória, né, conhece um pouco da nossa história. Eu sou delegada há 14 anos aqui em Pernambuco e passei 4 anos na Delegacia de Combate à Corrupção. A gente fez um trabalho muito intenso de combate à corrupção aqui e a delegacia, infelizmente, foi fechada em 2018. E a gente fez essa reflexão sobre o que aconteceu e foi quando eu resolvi emprestar o meu nome para a política, né? Eu sempre tive a vontade de mudar o mundo, de fazer o que é certo, de contribuir para um mundo mais justo, né? E eu descobri ao longo desse tempo, trabalhando como policial, de que forma que a política, quando ela é mal utilizada, ela pode ser nefasta e ela pode ter consequências muito graves para a vida das pessoas. Mas eu também descobri o quanto a política ela é, hoje, sem sombra de dúvidas, o melhor instrumento de transformação social, né? É através do exercício político, e o exercício político não é só por parte dos políticos, né? Sim. A população precisa tirar um pouco desse preconceito de dizer eu detesto a política, eu não gosto de político. Gente, a política está na vida da gente o tempo todo. A política ela interfere no preço do pãozinho que você compra para tomar café da manhã, no preço da passagem, do combustível, do material escolar, né? A vida da gente, né? O custo de vida da gente. Então eu pude perceber o quanto a política, se estiver em boas mãos de pessoas que queiram fazer política com coragem, com atitude, com seriedade, com transparência, com prestação de contas, com diálogo com a população, ela é o melhor instrumento para transformar a vida das pessoas. E foi a isso que eu me dispus, né, de 2020 para cá, a emprestar o meu nome para a política para que a gente possa ajudar a melhorar a vida das pessoas que moram aqui, na cidade que eu escolhi para viver, no estado que eu escolhi para viver. Então, a gente está nessa jornada. 2022, a gente continua nessa jornada, defendendo aí, não a nova política, né?
A gente defende a boa política, as boas práticas na política e a eleição de pessoas de bem intencionadas e principalmente com ideias, né, gente? Porque às vezes você vê gente na política que não tem nada na cabeça, né? Sim. O cara vai falar e você olha e fala, Jesus, o que é isso, né? E o que a gente defende é justamente falar de ideias, de propostas, discutir os problemas da cidade, do estado, que são muitos, e a gente está se dispondo a isso, a discutir Pernambuco e olhar para o futuro. Ela tá com um colazinho que tem Ah! Pernambuco, né? Ligado? Eu vi agora, pô. 100% Pernambuco, galera. Cara, eu ganhei esse presente e eu achei super lindo, eu ganhei de uma amiga minha. E eu falei para ela, filha, vou usar até não aguentar mais, viu? Vou usar a campanha toda, eu achei lindo, eu achei super simbólico, né? Na verdade, é o orgulho que eu tenho daqui, gente. Eu não sou uma filha da terra, mas eu sou uma filha adotiva com muito amor pela terra. Pô, assim, em relação à política, eu acho que não só eu, mas uma grande galera sente um peso quando é falado de política, porque a gente tem aquela imagem ruim. Falando de político, tá falando de gente que vai fazer safadeza ali com a gente. Vai pensar logo, vai me roubar. Vai roubar mais um, difícil. Como é que trata essa parte? De tentar comunicar pra galera que nem todo político é safado, desse jeito. De roubar e essas coisas. Na verdade, Wallington, um lado bom que eu vejo disso é o seguinte, é que essa forma preconceituosa como a população olha para a política, isso deixa muito claro para os políticos que a população não aceita mais isso. Né? Isso está virando uma barreira de constrangimento para que os próprios políticos que têm o mau hábito de fazer coisas erradas, eles se constranjam. Hoje em dia, gente, com internet, com rede social, isso é fantástico. Todo mundo tem acesso à informação. Né? Então, hoje em dia, a população não está mais aceitando o político que rouba, o político que não é sério, o político que usa, né, usa o seu cargo para estar fazendo, para estar usando para outras finalidades, para benefício próprio, para empregar seus parentes em gabinete. A população não aceita mais isso. Político que faz a rachadinha. Então, isso é uma forma de mostrar para esses políticos que a população está mais vigilante. E para a gente que faz a política decente, né, a nossa experiência em 2020 foi muito nesse sentido. Aonde eu chegava, eu dizia logo, olha, eu não tenho nada para dar. A política da gente funciona de outra forma. O que eu tenho para oferecer a vocês é meu nome, a minha vontade de trabalhar. E assim, minha vontade de trabalhar todo mundo conhece, né? Todo mundo acompanhou nossa trajetória de muita produtividade, de muita eficiência na polícia. E eu trago a vontade de trabalhar e de fazer mais pelas pessoas. Então, o que eu tenho para dar aonde eu chego são as minhas ideias, né? Tem uma música do Djavan que ele disse, se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Né? E eu dei literalmente a alma, e é o que eu venho fazendo mesmo. Né? Colocando a nossa força de trabalho à disposição para a gente ouvir a população, ver o que a população está precisando, transformar essas necessidades da população em projeto e transformar esses projetos em realidade. Né? Então, a gente está discutindo os problemas para encontrar soluções. E eu acho que é isso que a população quer ouvir. A população está cansada do político chegar no bairro e, enfim, fazer aquele oba-oba, um churrasco, dar uma cerveja, aí vai dar milheiro de tijolo para um, cimento para outro. E, cara, chega no ano seguinte, a rua daquela pessoa continua esburacada, a merenda na escola continua ruim, você vai no posto de saúde, não consegue marcar uma consulta com agilidade, continua faltando remédio. E é isso que a população está começando a entender, que o político do oba-oba, ele não vai fazer nada por você. Ele pode até te dar alguma coisa agora, mas ao longo de 4 anos você não vai mais nem ver a cara daquele político. E o bom político é aquele que está ali para trabalhar, porque, gente, verba tem. Dinheiro público tem, porque, veja, tu não paga imposto? Diga que sim, porque eu ainda sou delegada, viu? É importante. Eu falei, infelizmente, eu fiquei até com medo agora. Faça cara de dúvida não, que eu olho seu imposto de renda. Pago. Gente, a gente paga imposto. Eu pago IPTU caríssimo. Eu pago imposto de renda. Eu não vou nem falar que é uma lágrima do olho. Então, assim, a gente paga imposto o tempo todo, cara. Essa coxinha, água que a gente toma, tem ISS, tem tudo, né? ICMS, ISS, quem tem funcionário paga verba trabalhista. Respirando, tá pagando imposto. Pô. Pois é. Dá E se a vontade de gente... não pagar? Pronto, abre tua conta de luz. Eu faço um desafio a todo mundo aqui. Pega tua conta de luz agora da CELP, abre e olha lá, taxa de iluminação pública. Veja quanto você paga. Mate sua curiosidade. E essa taxa de iluminação pública é daí que deveria ser o dinheiro para a iluminação pública. Aí você vai andar na rua e o que é que você vê? Tudo disposto a pagar. Eu passei em tantas ruas aqui no Recife, a Rua do Fogo ali, perto das igrejas de matrizes ali do centro histórico do Recife.
Tinha rua ali que não tinha luz, gente. Aí local que não tem luz tem o quê? Tem assalto, tem estupro, tem gente usando droga. Então, assim, a gente paga muito imposto e gera muita receita para o Estado. E o que é feito com essa receita? Porque o dinheiro do meu imposto ele tem que retornar para mim em serviço. Então, a gente deveria ter saúde de qualidade, educação pública de qualidade, segurança, né, uma boa engenharia de tráfego, transporte público de qualidade. Então, assim, a conta não bate. Por isso que eu digo, o político, quando ele fala que ele tem ideias, tem projetos, ele quer trabalhar para a população, existe verba para isso. Esse político tem a certeza. Esse é o cara que se elege e vai trabalhar, né? Agora, o que chega, vai fazer o oba-oba na comunidade, festa, não sei o quê. Gente, isso é política antiga, né? Isso é a má política, isso é a má prática da política. E o que a gente propõe é mudar isso. E é através dessa mudança que a gente vem mostrando para as pessoas que é possível fazer política com decência. A gente teve, em 2020, mais de 112 mil votos em todos os bairros do Recife, dos bairros menos favorecidos economicamente aos bairros mais abastados. Isso significa que as nossas ideias conseguiram mostrar para as pessoas que é possível ter um político bom. Agora, para isso, você tem que pesquisar quem é o seu político, saber votar, para não jogar o seu voto fora e não eleger gente incompetente, gente sem vontade de trabalho, gente desonesta, né? Gente que não vai dar o retorno que a gente precisa. Eu vejo ainda a política antiga ainda funcionando. Infelizmente. Porque a galera quer agora, não quer pra amanhã, não, pô. E memória curta. Dois problemas que eu vejo ainda que são muito grandes ainda. Em todo canto, não só aqui, né? Mas como a gente vive dentro da comunidade, a gente vê. Né? Onde eu morava, me mudei, mas onde eu me morava mesmo, não era calçado. Perto das eleições, Lupécio apareceu. Apareceu. Não sei se tu Posso denunciar onde ele morava? Eu lembro. Passarinho, divisa de Olinda e Recife. A gente esteve lá. Agora ele vai lá buscar você. Pode ir lá. Vê, pronto, a rua da minha mãe ainda é Olinda. Lá se juntou, teve um candidato lá que se juntou lá, que é de Recife, não é de Olinda, ele é de Recife. Se juntou lá com a mulher lá da rua e com os moradores. Então, calçando a rua lá, os moradores pagam um valor lá, vem um caminhão, joga um concreto lá na rua, tá calçando de pouquinho em pouquinho. Acho que daqui pro final do ano a rua tá completa. Sabe uma coisa que eu vi, inclusive, na comunidade Cosme Damião, ali na Várzea, o pessoal calçando a própria rua. Né? Na Rua Aline, lá muito. No Alto do Pascoal, o pessoal também calçando a própria rua. E eu lembro que eu estive lá e eu conversei com eles, porque, veja, aquelas pessoas que estão ali, eles têm tanta vontade de ter uma vida melhor que eles estão dispostos a botar a mão na massa. Sim, sim. O que é que eles precisam? É só um empurrãozinho, pô. Eu vi os moradores embaixo de chuva calçando a própria rua. Porque é uma rua com lama, é uma rua que o menino vai para a escola em dia de chuva, suja o sapato, suja a canela, suja a roupa, não consegue, escorrega, cai. Né? E assim, verba para isso tem. A pergunta é, aonde está essa verba? Para onde que ela está indo, né? Pra gente... iPhone, né? Possíveis compras de iPhone. Onde eu moro, pô, é Recife ou Olinda. Eu fui lá, inclusive, na minha casa hoje. Aí, tipo, até Recife é calçado. Aí chegou a Olinda, é lama, buraco. É bem assim mesmo. Hoje, pra eu entrar no carro dele mesmo, foi uma acrobacia, pô. Se a galera tivesse assistindo, eu ganhava medalha de bronze, pelo menos. Teve que dar um duplo twist escarpado pra entrar, né? Pois é. Vai mais pra cá, que aqui tem lama, vai mais pra lá. Fazer a manobra. A galera simplesmente caga, assim. Principalmente a Olinda. Pelo menos é o meu ponto de vista. A Olinda ainda eu vejo que bem pior do que Recife. Nem se compara, velho. Questão de infraestrutura, questão de organização, de tudo em si. Não é à toa que, como ele disse, Passarinho é uma divisa. Recife e Olinda. A rua da minha mãe é Olinda, a outra rua já é Recife. Aí você vê muita diferença. Atravessou o rio também tá em Recife, né? Ali. Aí tudo calçado, a iluminação já é tudo em LED, querendo ou não. Olinda, meu amigo. E essa história do que a galera queria comprar iPhone, pô? Veja, extremamente imoral, né? É imoral. A Câmara do Recife estava querendo aprovar, né, a compra de iPhone. Gente, pelo valor que eu vi no projeto, era o iPhone 13, assim. Pelo menos dava para comprar um iPhone 13. E quando você faz a conta, porque, veja, a conta ela tem que fechar. A primeira pergunta que eu me faço é sério mesmo que o cara é comissionado da Câmara, tem um salário, passando aí na casa de 2, 3 mil reais. É sério mesmo que o vereador tem um salário passando de 10 mil reais e vocês não têm dinheiro para comprar um celular, não?
É real um negócio desse? Pois é. Porque assim, eu me pergunto isso. Primeira coisa é, tá faltando celular? Até de caneta, pô. A caneta de luxo, os né? caras querem caneta de luxo. Não é Bic, não, é? Meu amigo, uma Bic daquele preço ali é a Bic banhada a ouro. E o negócio do iPhone, na época... Bic da Romanel. Bic da Romanel. E na época do negócio do iPhone, a gente desceu a lenha também. Eu fiz uma crítica pública a isso. E assim, veja, qual é a grande força que a gente tem hoje em redes sociais? É você chamar o pessoal para levantar a bandeira. E na época, veja, se você tem 50 mil seguidores nas suas redes sociais, o que é que você faz? Divulga. E eu falo isso para todo mundo. Viu uma barbaridade no poder público? Divulga. Porque isso começa a correr, a propagar. E o político que está fazendo mau uso do dinheiro, ele se constrange por uma razão muito óbvia. Ele só se elege novamente com o seu voto. Então, ele não pode estar queimando a própria imagem. Então, assim, o que a gente tem que fazer mesmo é constranger as más práticas, né? Nessa época, a história do celular circulou muito, eu divulguei também em rede social. E eu falei, gente, isso é um absurdo. Chegou notícia nacional esse negócio de celular. Exato. Não tinha verba para outras coisas, quer dizer que não tinha verba e depois queria aprovar verba para comprar iPhone, pô. Morreu. De moto. Exatamente, buraco que o rapaz caiu de moto. E o mais triste é que a nossa cidade, e em alguns momentos as nossas cidades pernambucanas, elas estão estampando o noticiário nacional e veja, é sempre com uma conotação negativa. O escândalo dos respiradores de porcos tomou uma projeção nacional. Essa história do celular que acabaram não comprando tomou uma projeção nacional. Porque não comprou, porque o rolo foi grande. O rolo foi grande. Se tivesse por debaixo dos panos, agora tava de iPhone 13, pô. Mas... Agora, imagina um futuro diferente, né? Eu sempre faço esse exercício. Falo pro povo, fecha os olhos, imagina se a nossa cidade, se o nosso estado fosse notícia nacional como a melhor praia para fazer turismo do Brasil, a orla mais bonita do Brasil, a cidade com o melhor trânsito do Brasil, com as melhores ciclofaixas do Brasil. Imagina a cidade com a melhor qualidade de vida. É um sonho que... É um sonho. E veja, é um sonho... Brasil... Exato, agora é um sonho que é possível. Né? Eu morei em Aracaju um tempo e eu lembro do orgulho, eu dava aula lá na universidade, dava aula de Direito, e eu lembro do orgulho dos meus alunos que eram sergipanos, quando Aracaju foi eleita a melhor cidade de qualidade de vida do Brasil. A orla mais bonita do Brasil. O pessoal comemorava, assim, parecia uma final de Copa do Mundo. É lindo, pô. Eles têm orgulho da terra deles. E por que a gente não pode ter orgulho da nossa? Né? Então, assim, hoje a gente batalha, a gente trabalha para que Pernambuco estampe noticiário nacional, sim, através de boas práticas. Né? A gente vê outros estados, por exemplo, com destaque na melhoria do trânsito. Quem é que nunca teve em Salvador? Há anos atrás, aquele trânsito, gente, era um desespero. Dava medo de dirigir ali, pô. Hoje você vai lá, melhorou muito. Melhorou muito porque teve investimento na questão das ciclofaixas, incentivo ao transporte seguro de bicicleta, teve a construção de novas pontes, teve a melhoria do transporte público. O que a gente quer é que Pernambuco tenha motivo para se orgulhar. Né? Eu acho que a gente já está cansado de olhar para o retrovisor e falar, está tudo ruim, tudo precisando melhorar. A gente está aqui para falar de futuro, para olhar para frente e falar, eu quero o meu Pernambuco daqui a um ano, uma cidade que estampe capa de jornal nacional, a praia mais bonita do Brasil, a praia mais bem frequentada, uma praia com esporte, com competição de surf. Para quem não sabe, já teve em Boa Viagem. E é isso que a gente quer. O potencial turístico que a gente tem aqui é gigante. Imagina a gente poder divulgar para as pessoas que está sendo implantada educação integral nas escolas de interior, né? Onde as crianças têm dificuldade financeira muito sérias, não tem comida em casa, uma escola integral para essas crianças. É isso que a gente quer, futuro. A gente merece. Eu acho que se a gente batalhar, se a gente conseguir fazer boas escolhas nesse ano de 2022, boa escolha de governador, de deputados, a gente vai conseguir gente que quer levar Pernambuco para outro patamar, para outro degrau. Vamos torcer, né? Porque, meu amigo, eu fui mesário, velho. Bicho. É complicado. Os caras chegavam, qual o número daquele cara lá? Glória a Deus. A turma chegava lá de Olinda, né? A turma chegava lá com o candidato de Recife, pô, querendo rolar. O número, eu tô botando o número que tá aparecendo outra foto. Peraí, né? Mostra quem é. Quando eu mostrou o papel, meu Deus do céu, isso é de Recife. E o velho que queria pegar comigo, pô. Botei 13 aqui, não tá Lula. Tá um radar. Eu fiquei, e aí, pô? Fala, é tudo a mesma coisa. Pô, Lula tá preso. Tá preso? Não. Ele não roubou? Quem falou que roubou? A polícia chegou lá e ficou olhando assim pra minha cara. Eu. Não sei nada, não.
Agora, sabe uma coisa engraçada? Meu Veja, Deus. é a forma como o político se coloca para a população. Quando eu fui votar em 2020, eu entrei na fila como todo mundo, né? Porque eu não tenho nenhuma razão para não estar nas filas como toda pessoa normal, né? E eu lembro que eu estava na fila e tinha umas senhoras na minha frente e elas não tinham me visto. E elas comentando, rapaz, eu vou votar naquela mulher lá que falou que vai mudar o Recife. Aí a outra, quem é? Ela falou, não, pô, é uma que é delegada. Se ela prendeu gente na polícia, eu tenho certeza que vai fazer um bom governo. Aí saiu atrás, aí eu esperando elas olharem, né? Daqui a pouco ela olhou pra minha cara, olhou pra cara da amiga. Mentira. Aí olhou de novo. E eu de máscara, né? Aí eu olhei pra ela e falei, sou eu. Ela é você? Eu falei, sou. Ela é coisa boa. Aí ela falou assim, você tá na fila? Eu falei, por que eu não estaria? Ela, você é candidata. Eu falei, por isso. É por isso que eu tô na fila, a gente tem que dar o exemplo. E ela olhou pra mim, me deu um abraço e falou assim, minha filha, eu vou votar em você agora. E eu vou votar em você pro resto da minha vida, ainda vou pedir voto. Só pela sua simplicidade. Eu tava na fila de calça jeans, de tênis. Cara, pessoa normal. Ao longo desses 2 anos, pós-eleição de 2020, o pessoal às vezes me vê comendo uma coxinha, sentada na praia, fazendo qualquer coisa ali no Marco Zero, andando naquela bicicleta de família ali com minha enteada, meu marido. O povo olha e fica. A turma vai, comendo coxinha. Aí fica. Ela come coxinha. É ela. Aí eu falo, gente, eu sou um ser humano de carne e osso. Porque o político, a população tem que perder esse hábito de endeusar político. De endeusar qualquer um. O político, ele é uma pessoa como outra qualquer. Ele é uma pessoa que está se dispondo dentro da profissão, né, a trilhar uma jornada para poder estar em algumas posições ali onde ele vai poder ajudar as pessoas. Ele né? tá ali Em para tese. prestar serviço para a população. Perfeito. O político ele é um prestador de serviço. Ou deveria ser, né? Ele é um empregado como outro qualquer, assim como eu sou delegada, sou servidora pública, né? Então, veja, o político ele tem que pegar fila, o político ele tem que viver como um ser humano normal, a menos que ele seja preferencial, né? Tem alguma deficiência, esteja gestante, enfim. Mas o grande problema é que a população também coloca os caras num outro patamar. E isso faz com que, para alguns políticos, né, eles realmente se sintam em outro patamar. E o que eu falo é, o político é o cara que está no meio do povo, não só no ano eleitoral. Porque estar no meio do povo no ano eleitoral é muito fácil, né? Pois O cara vai ali, come um cachorro quente, tira foto, aí ninguém tá vendo, joga lá na lixeira, né? Coisa e tal. Então, assim, o político de verdade, ele é o cara que te representa. É a pessoa que você olha e fala assim, poxa, eu queria ver essa pessoa lá para me representar. Que foi o que eu vi nos olhos dessas 2 senhorinhas de idade. Que elas olharam e falaram, caramba, você tá aqui. Eu falei, gente, eu sou de carne e osso. Igual a todo mundo, eu pago conta, pago boleto, tem mês que boleto atrasa. É assim, é a vida de todo mundo. Eu também atraso boleto. Reclamo do valor das coisas, né? Poxa, procuro promoção, mas menino... Tailando.com é a dica, tá, galera? Fala no site. Mas essa questão aí de furar fila me deixa encaralhado, bicho. Porque, tipo, os caras vão de segurança, não sei o que, vai de carro forte, blindadão, pra voltar e pula a tua vez assim, tu chega de 7 da manhã, às vezes, 8 cedão, pra voltar aí pra casa, os caras vão lá e fura a fila assim, e é isso. Já tá errado daí, bicho. Por que os caras têm super preferência assim? E é o quê? Porque a turma mesmo já aceita, pô. Eu acho que se a turma fizesse um auê da bexiga lá na hora, Eu vou podia começar ser a fazer, que desse... Você barraqueiro. Tu quer ver o negócio do comer de graça. Eu sempre fiquei horrorizada com isso. Comer de graça. Quando às vezes tem gente que te reconhece e fala, não, doutora, é por conta. Eu falo, não, é por minha conta, me Ah, alimentei. sim. Sabe? As pessoas têm que realmente... Mas aí eu comia fácil. Tá falando? Tá oferecendo o pulgo. É mais uma, né? Parada obrigatória de graça. Fica aí a dica. Mas é engraçado que às vezes a galera se constrange de cobrar, né? Eu falo, minha gente, é assim mesmo, é a vida. Funciona assim, né? A gente é político como outro qualquer. Quando eu virei candidata, por exemplo, tinha vizinho meu que não sabia, né? Quer dizer, sabia que eu era delegada e se surpreendeu de eu virar candidata. E meio que olhava assim e falava, caramba, tem uma candidata morando aqui no condomínio. Eu falei, tem, meu filho, tem aquela moça ali que tem 4 gatos e 2 cachorros, é ela mesmo, viu? Sua vizinha, né, que você vê varrendo aqui à frente da casa de vez em quando. É porque realmente a turma vida normal. Bota outro patamar, Deus realmente. Deus um nível absurdo. Parece mais que uma celebridade. Né? E em relação à eleição, pô. Assim, galera, não tô falando, não sou teu partido não, viu? Eu vou deixar claro aqui. Mas, meu irmão, eu não entendo a galera que vota em PT ainda não, velho. Tá ligado? A turma vai te julgar de todo jeito agora. Desculpe, meu amigo. Eu sou amigo de uma delegada, meu parceiro. Vai se garantir em mim não, que eu não tô sempre contigo, não. Se lascou. Não, mas ninguém vai saber, né?
Estou no Uber. Talvez o delegado esteja aqui também, ou não. Agora, sabe qual é a grande bronca disso? Eu comento muito isso. Eu falo, gente, as pessoas ainda elegem heróis e não gestores. E não técnicos. Isso é muito complicado, porque a imagem do herói, ela é uma imagem muito fascinante, é uma imagem encantadora, né? Então, tipo, a delegada que prendeu gente, coisa e tal, Sim. né? O outro fulano que fez isso, né? Mas o que eu falo você tem que olhar as qualidades técnicas da pessoa, né? Beleza, você tem ali uma pessoa que desperta em você uma emoção, que é alguém que fez alguma coisa muito relevante para a sociedade, alguém que se levantou contra alguma coisa muito injusta ou que defendeu uma causa muito nobre. Mas eu acho que isso tudo é muito válido. Aquela pessoa tem capacidade de gerir alguma coisa? Tem ideias? Tem projetos? E eu acho que a gente precisa começar a eleger pessoas qualificadas e não heróis. Porque quando você elege um herói, você está elegendo alguém para lhe salvar. E isso resvala muito facilmente para o fanatismo. E o fanatismo é algo muito complicado. Porque a eleição, quando ela é feita baseada na emoção, a chance do eleitor se decepcionar é gigantesca. A chance de eleger uma pessoa que não vá alcançar as suas expectativas é muito grande. Né? E é o que a gente vê, por exemplo, por que o povo ainda vota no PT? As pessoas viam naquela pessoa ali que simboliza o PT um herói, um grande herói. E mesmo com tudo que foi apresentado, com os processos e com provas que existem, com tantas coisas aí que surgiram, com tantos escândalos de corrupção, algumas pessoas ainda botam a venda no olho e é inocente, e não roubou, e não fez nada. A minha pergunta é, as malas de dinheiro na casa de Gedel? Ninguém inventou aquilo ali para acusar ele injustamente, até porque não tinha de onde tirar aquele dinheiro ali. Né? Então, as pessoas precisam começar a se desfazer dessa emoção no olhar para a política e falar, olha, eu sou muito fã desse cara, eu gosto muito dele, mas ele errou. Ele fez uma coisa aqui que eu não concordo, sabe? Eu votei nessa pessoa, eu apoiei, mas ele está tendo algumas atitudes que eu não concordo. Ninguém é obrigado a apoiar alguém 100% ou a concordar com tudo que a pessoa diz. Isso é o fanatismo. E a política do razoável, a política do equilíbrio, a política racional poxa, eu votei naquela pessoa ali, ele está tendo uma atitude que eu não concordo, eu vou cobrar. Que é o que fizeram com os vereadores no caso dos iPhones. Teve muita eleitora ali que falou, poxa, cara, eu votei em você. Entrou lá no perfil dos vereadores, eu votei em você. Você não pode fazer isso não, eu dei meu voto para você. Tá errado. E é essa postura que eu desejo ver das pessoas. Cobra do teu político, você tendo votado nele ou não, cobra do cara, cobra que ele faça a coisa certa. Eu vejo, é porque na verdade a turma, como político, geralmente a gente não vê fazendo muita coisa. Quando qualquer um faça o mínimo que é para fazer, já é muita coisa. Acaba, querendo ou não, que a pessoa começa, porra, bicho, tem aí, se não faz nada, esse daqui pelo menos fez alguma coisa, esse daí vai ser o meu candidato, e começa aquela questão de idolatrar o candidato muitas vezes. O cara começa a bater na porta dos outros e tomar satisfação, começa a ir pros cantos e fazer... ir pro hospital e ver o que tá errado e começa a tentar resolver. Isso tudo a turma fica, o cara tá indo atrás de uma coisa que... Aquele caba lá, Lula, caba safado, meu irmão. O cara vende que é pobrezão, aí a galera que é pobre fica tipo, ele é que nem eu. Quem? Lula. Ah, pra mim você ia falar do mendigo. Oxe, eu não me envolvo nesse assunto, não. Eu sou totalmente por fora disso. Nem quis saber, nem fui atrás. Não, mas... veja, nem perca seu tempo com essa história. Mas veja, tão grande isso aí. É um cara que aventou-se que poderia ser candidato. Outra que se lançou candidata, a Tigresa, do PT. Ui, eu vi. Ela se candidatou, foi? Parece que se filiou, não, né? Foi. Tô morando numa caverna, boy. Esta é Tigresa, pô. Eu mandei pra vocês, não? Eu mandei, não foi? Mandei, notícia lá, JC botou lá, foi a NED. Foi mesmo, bicho. Um desses aí botou, mandei pra vocês lá. Mentira, é que vão surgindo umas celebridades. Eu lembro na eleição, salvo engano, acho que foi 2020, surgiu uma candidata, foi candidata a deputada federal, só não lembro se ela foi eleita, em São Paulo, que foi uma policial militar, que foi buscar o filho na escola e houve uma tentativa de assalto na porta da escola. Eu vi isso aí. E ela reagiu e conseguiu. E baleou, evitou o assalto, né, para se defender as pessoas que estavam ali. Teve a postura correta, acabou baleando lá o rapaz, enfim, impediu o crime. E ela foi eleita com base nesse fato. Veja, isso não é uma crítica à pessoa dela, mas é o fato de que esses heróis vão surgindo, né? E aí eu me pergunto, qual o critério?
né? Por exemplo, a Tigresa não é uma crítica de forma alguma, mas qual o critério? Né? Então, assim, o que você precisa ter hoje para ser eleito? Olha, Né? se Exato. apoiar algum partido, Agora, o que a população precisa para eleger alguém? Porque o ponto é justamente esse. Todo mundo pode ser candidato, né? E eu sou a pessoa mais a favor e a maior defensora da democracia que eu conheço sou eu. E eu defendo mesmo. Todo mundo pode se candidatar se estiver dentro dos critérios previstos em lei, que é idade, instrução, ter ficha limpa, etc e tal. Mas qual é o critério que a gente usa para eleger essas pessoas, gente? Tipo, quem é que a gente está botando lá no Congresso para decidir o nosso futuro? Eles decidem quanto a gente vai pagar de imposto, as leis que valem ou não valem para o país, né? Quem comanda a nação da gente é o presidente e o Congresso. Então, quem são as pessoas que a gente está elegendo? Né? Isso é uma forma de chamar as pessoas a uma reflexão. Vamos estudar a vida do candidato, vamos ver quem ele é, vamos ver o que ele já fez, vamos ver o que ele se propõe a fazer, né? E não votar no arrobo de emoção, tipo, surgiu uma história interessante ali, vamos votar naquele cara ali, né? Isso é muito complicado. E não endeusar, né, velho? Porque, porra, como falou antes, porra, beleza, votou. Mas o cara tá fazendo merda, assume, pô, o cara tá fazendo merda. O cara tá fazendo merda, bicho. agora Tá passar ligado? todo um roxinho. Tu tá fazendo merda, tem que cobrar. O cara tá ali pra prestar serviço pra tu, pô. Não é pra tá roubando, pra tá coisando, justificando que porque fez isso, pô, mas deu isso, mas tirou isso, mas o cara roubou, mas deu, Mas tu não votou sei em o quem quê. eleição passada? É nulo. Mentira. Juro a você. Mentira. Juro a você. Juro. Olha. Juro. Que bicho Nulo. conversador. Peraí, 2020 Nulo. ou 2018? Todos. Não votasse em mim, pô? Com licença. Mas eu sou Olinda. Vou pegar mais 2 coxinhas, vou me retirar. Mas eu sou de Olinda. Tá de Olinda? É. Olha. Meu também por Olinda. É, Aí não tem ninguém pra votar mesmo não, tá ligado? nulo, infelizmente votei nulo. Oxi, não Porque me chamaram pra ser mesário, eu não fui, não. eu não consegui. Infelizmente, eu não vi ninguém que pudesse representar. Tu não fosse Ô. mesário, não, é? Foi chamado e não foi? Ui. Consulta o mandado de prisão dele aí. Ui! Tá com É bom que Tá já com sai Covid, tá arrastado com já. Covid. Falando advogado mesmo. Fui não, pô. Porque, tipo, tava no meio da pandemia. Vai perder o título, pô. Mesmo. Não vai ser cidadão mais não, viu? E de jeito agora. Tá danado. Mas tava no meio da pandemia, eu vou fazer o que lá? Todo mundo pegando Covid e virando a desgraça. Minha tia morreu por conta de Covid. Foi terrível. Eu não vou não, velho. Os caras lá com dinheiro, em vez de, sei lá, botar umas roupas, uns bagulho mais na moralzinho, pra segurança do cara, não. Vai lá botar umas criancinhas de pano e vai. Aliás, deixa eu fazer uma observação Vamos ver. aqui, gente. Que momento feliz que a gente tá vivendo, né? Pois é. Sem máscara. Isso pra gente é muito simbólico. A gente tá vencendo mais uma etapa da pandemia. A pandemia foi muito sofrido. Eu perdi parentes, perdi uma grande amiga grávida do primeiro filho. Cris, né, deixar aqui minha homenagem para ela, uma pessoa queridíssima. Ela teve um neném prematuro, o neném sobreviveu, graças a Deus, e Cris faleceu, não chegou a conhecer o filho. E assim, todo mundo perdeu um amigo, um parente, um ente querido. Eu tive Covid também, adoeci, meu esposo adoeceu. Todo mundo aqui E teve, pô, a Covid. gente hoje, com a graça de Deus, com vacina, com ciência, né, já tomei minhas 3 doses, a gente venceu uma etapa muito importante. A gente está sem máscara, né? A gente está começando a se libertar, e isso significa geração de emprego, né? Isso significa o retorno à geração de emprego, mais saúde, mais bem-estar, né? Lembrando aí quem usa o transporte público, gente, continue usando máscara, obviamente, mas porque é complicado. É complicado. Até o dia que alguém olhar com muito carinho para o transporte do nosso estado, das nossas cidades, né? Mas é muito feliz a gente poder andar na rua sem máscara, assim, é libertador. É verdade. Ontem eu tava indo no mercado sem máscara, mas eu tava achando que eu tava errado. O costume do cara tá com máscara, né? Quando soltou que já não precisava, meu amigo. Não, então, mas sendo Máscara. que é o costume de você estar com máscara o tempo todo entrando nos lugares. É. Que quando eu entrei, olha, e tem gente com máscara ainda, né? Porra, meu irmão, um negócio estranho. Pô, velho, então, essa parte aí de pandemia, Covid, foi tenso, pô. Muito tenso. Foi. E, tipo, que eu falo da maneira um pouco engraçada em relação a esse lance de mesário e tal. Mas, pô, isso foi um absurdo, bicho. Tempo de pandemia, quando é evento, os caras, não, pô, evento, não, vamos mudar isso aí. Quem fizer no carnaval vai levar multa, não sei o quê. Tempo de eleição, chama fulano, ciclano, beltrano pra ir pra se ser mesário. Foi na época que eu fui dispensado, ainda bem.
Eu não, fui lá, mas eu tava com Covid no tempo, tá ligado? Eu não. Só que, tipo, em relação à saúde pública, vamos aí pra um assunto. Carol? Cadê Carol? Chama a Carol aí. Saúde pública. No tempo que eu fui convidado a ser mesário, eu tava com Covid, só que eu não queria ir pra UPA. Porque tava absurdo, bicho. O cara tinha medo até de ir pra UPA, mesmo com Fazer o Covid. que na UPA? Sai pior, né? Sai pior. Sai Pois pior. é. Se tu não tiver Covid, negão, tu vai pegar lá. Se Tá tiver só ligado? for suspeita, tu confirma. Tu confirma lá mesmo. Já sai de lá sequelado, tá ligado? Pois é. Então, tipo, a gente tá lascado de todas as formas, pô. Quem é dependente de saúde pública, como eu, ainda não tenho plano de saúde. Mas se uma app Vida da Vida quiser fechar parceria, Patrocina não, patrocina aí. Mas, tipo, pô, eu queria saber a tua opinião em relação à saúde pública daqui, todas essas questões. Não só como uma pessoa política, mas como pessoa a pessoa, sabe? CPF normal. Veja, vou até dar um exemplo aqui que é verídico, né? Eu tive uma pessoa muito querida internada no Hospital da Restauração, dezembro do ano passado. E, assim, foi muito surreal o que eu vi ali dentro. Veja, eu entro muito em hospital por causa da profissão, né? Como delegada, a gente vai atender alguém que foi baleado, ouvir a pessoa, se ela tiver condições de falar. E entrar na restauração, para mim, sempre foi muito sofrido, porque você vê ali a vontade dos profissionais de saúde de fazerem alguma coisa. Isso é fato. Você tem verdadeiros heróis ali dentro. Aqueles ali são heróis de verdade. A bronca é que não tem suporte, né? Não tem estrutura. Na verdade, o hospital ele não aguenta a demanda. Os hospitais, de modo geral, né? Eu falo Brasil e Pernambuco, né? Isso não é um problema só de Pernambuco. Então, você tem profissionais de saúde, né? Como meu irmão, por exemplo, que é enfermeiro, né? Trabalha no Rio. Minha cunhada também trabalha em hospital público. E você tem a maior boa vontade de ajudar os médicos que estão ali trabalhando, dando sangue ali, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x, pessoal da limpeza, todo mundo empenhado. Mas não cabe, pô. A quantidade de pessoas que tem ali dentro não cabe. Aí você vê pessoas no corredor, macas no corredor, maca no chão, gente sentada na cadeira, gente sentada no banquinho. Assim, é desesperador. Você entra ali, eu posso dizer que toda vez que eu entrei na restauração, eu fiquei meio desnorteada. Né? Você sai dali pensando, cara, o que é isso? Assim, isso existe. É desumano, né? Chega a ser desumano. É desumano. E... Pronto, se temos uma profissional de saúde, a gente sabe bem do que eu estou falando aqui. E a grande bronca disso tudo é que, há anos atrás, ao invés de se construir mais hospitais, se construíram estádios. Né? Eu estou dando um exemplo pontual, porque eu acho que esse é o exemplo que a maioria das pessoas conhece, né? É o mais comum. Mas é isso que vem acontecendo. A gente tem um grande problema nos estados e no Brasil, deixando claro que eu não estou falando só de Pernambuco, isso é um problema de vários estados, né, nacional. Né? O grande problema é que os estados costumam não ter um investimento adequado em 3 áreas que são fundamentais para a vida das pessoas, para a qualidade de vida, para a dignidade do ser humano. Saúde, segurança e educação. Se você não tem uma saúde pública de qualidade, e quando eu falo saúde pública de qualidade, eu estou falando também de saúde preventiva. Se você não tem um trabalho de saúde preventiva, a sua população vai adoecer mais. Quando a sua população está mais sujeita a adoecer, essas pessoas vão lotar hospitais e UPAs. Se você não tem uma quantidade de unidades de saúde para atender todas as pessoas de maneira digna, né, onde caibam todas as pessoas, você vai ter demanda reprimida. E isso é muito comum. Você precisa de um leito de UTI, você entra numa fila de leito. Existe uma central de regulação de leitos, onde você fica aguardando um leito para ver se você vai conseguir uma vaga. Só que, enquanto isso, se você realmente estiver numa situação muito grave de saúde, você falece e não consegue o leito. Então, infelizmente, falta esse olhar. Falta um olhar de investimento maior em saúde preventiva e investimento maior em unidades de saúde. Né? A gente hoje tem, vou dar um exemplo aqui, não sei nem se eu posso dar, Raquel Lira ela tem um projeto para Pernambuco que é a construção de mais maternidades. E isso é muito complicado, a ausência de maternidade, principalmente no interior. Você vê uma mulher parindo ali com barrigão, tendo filho, e ela tem que se deslocar de uma cidade para outra. Aí chega lá, não tem vaga. Vai a mulher parindo ali dentro do carro, muitas vezes, do carro de alguém, do carro de um amigo. Gente, isso é muito sério. Isso é uma gravidez de alto risco, lascou-se. Exato. E coloca em risco a vida da mãe, a vida da criança e, principalmente, gente, é uma questão de sensibilidade. A maternidade, você trazer um filho ao mundo, é um dos momentos mais lindos da vida de uma mulher. Né? E outra coisa, é o primeiro momento da vida daquela criança. Né? Então, deveria ser um momento, no mínimo, digno, no mínimo confortável.
Aquela mãe tá ali, gente, parto é uma coisa muito séria. Aquela mãe precisa de um pouco de paz, segurança para parir um filho. Em que condições os pernambucanos estão nascendo? Em que condições os brasileiros estão nascendo? E é isso que a gente precisa. Estados que tenham projetos e priorizem investimento em saúde. Saúde porque se você não tem saúde pública de qualidade, você está matando sua população. Ou você está condenando ela a adoecer. Se você não tem segurança, você está matando a sua população de todo jeito. Porque hoje em dia, no nosso país, você sai de casa de manhã para trabalhar e não sabe se volta. Principalmente né? por aqui, né? Seu filho sai, pega um ônibus de manhã, você tem medo do seu filho não voltar. Né? Eu fui usuária de transporte público a maior parte da minha vida e eu lembro disso até hoje. Eu já, na minha vida adulta, minha mãe esperava, ficava lá na porta de casa esperando eu voltar. Né? Eu trabalhava de manhã e fazia escola, fazia segundo grau à noite. Chegava em casa às 11h30 da noite, ela ficava me esperando voltar. E se eu atrasasse 10 minutos, ela ficava com o coração na mão. Porque, tipo, o que aconteceu com a minha filha? Né? Então, isso é muito sério. E se você não tem uma educação de qualidade, você está condenando o futuro das pessoas. Está condenando a população a não ter futuro. Então, esses são os pilares que a gente acaba não vendo tanto investimento do poder público. Quem é que paga o pato? É a gente. Quem sofre é a população. Aquela história, a corda sempre arrebenta no ponto mais fraco. E somos nós, no caso. Mas aí é a hora da galera que está do lado mais fraco se juntar e dar resposta nas urnas. Sim. Porque a cada 2 anos, o brasileiro ele tem a oportunidade de ser ouvido. Né? Já que, infelizmente, durante tanto tempo as pessoas não têm voz, os seus anseios não são ouvidos e nem atendidos pela ausência de mais políticos sérios no nosso país. Na hora da urna, gente, é a hora que cada cidadão é ouvido. É a hora que você se faz ouvir e diz: eu não quero mais continuar vivendo desse jeito. Eu não quero mais essa situação para minha vida. Eu quero que uma outra pessoa entre aqui porque eu acho que ela vai fazer uma boa gestão. E se a pessoa que você votar não fizer uma boa gestão, não se constranja não. Na outra eleição, não vote nela. O que a gente precisa é isso, é dar resposta nas urnas. A gente é o lado mais fraco. Mas no primeiro domingo de outubro, a população é o lado mais forte. E é isso que as pessoas precisam entender. Na verdade, a gente sempre na verdade, a gente é o lado mais forte, né? Porque é a grande maioria. Então, o que a maioria quer, se quiser fazer acontecer, vai fazer acontecer. O problema é que a gente é muito polarizado. É um dos pontos que eu acho que a gente não é unido. O brasileiro em si não é unido. Não é unido. É muito polarizado. Um cara que discute por besteira, velho, no política, a gente vê a turma se matando. Entendeu? E é uns pontos que, véio, é triste. Diga, não, mas pô. Pô. Bicho, gente que é amigo de anos, perde a amizade por conta do político, não sabe nem que tu existe, pô. E familiares se matando por conta de político que, meu irmão, não tá nem aí pra tu, bicho. É o pessoal passional, viu? Na minha família a gente viu isso. Em 2018, meus 2 irmãos pararam de se falar. Veja, eu sou a caçula de 5 irmãos. Eu chamei os 2 mais velhos e falei: vocês não têm vergonha, não? Eu falei: cara, Natal, a minha mãe tá sentada ali triste porque vocês pararam de se falar. Cada um sentado na mesa, cada um com um pedaço de peru sentado na ponta da mesa. Eu falei: que negócio ridículo, bicho. Vocês vão brigar por causa de política? Eu falei: olha, daqui a 10 anos, os políticos aí que vocês estão se matando pra brigar, um vai ser o vice do outro. É o que tá acontecendo aí. Vou dar o exemplo de hoje. Por aí. Não preciso falar mais nada, né? Mas caso alguém não tenha entendido a piada interna, há 10 anos atrás, quem era Alckmin? Eu vi um discurso de Alckmin essa semana. Me chamou muita atenção. Ele tentando gritar e não conseguindo. Meu amigo, aconteceu uma osmose ali, sabe? Eu vi ele se transformar. A forma de falar, a forma de se manifestar. E assim, eu sempre falo para as pessoas, eu falo: cara, não brigue por política. As suas relações pessoais, de amizade, familiares estão acima disso. O que eu sempre digo é: Patrícia, como é que você escolhe alguém para votar? Eu voto no cara bom que tem proposta boa pro meu país. Eu não tô nem aí para o nome que está escrito na certidão de nascimento do cara. Ver o histórico do cara, ver que... Exatamente. Eu quero um cara que é trabalhador, eu quero um cara ficha limpa, eu quero um cara que tenha bons projetos, que eu olhe e fale assim: eu me sinto representado por essa pessoa e essa pessoa tem projeto bom para botar em prática. Ponto. Eu quero alguém que saiba governar bem o meu estado, o meu país. Né? A gente tem 49 deputados aqui, meu povo. A gente tem a oportunidade de botar 49 pessoas ali com bons projetos, boas propostas, bons ideais, com transparência, né? Com prestação de contas.
poxa, como é que a gente muda o Estado, né? Dessa forma, né? O Estado não é governado só pelo governador, né? O que o governador faz, os projetos do governador, eles vão para a Assembleia. Quem, no final das contas, bate o martelo, muitas vezes, são os deputados estaduais. E que muita gente nem tá ligado nisso. Não sabe nem para que serve um deputado. Vota de qualquer jeito. É outro ponto, tá ligado? Vota de qualquer jeito aí. A turma não liga muito pra deputado. A turma liga mais pra governador, prefeito, presidente. A turma tem um foco mais aí. Aí depois tá lá a Câmara dos Vereadores querendo comprar iPhone 13 com dinheiro da galera. Pois é. 49 caba lá. Que o povo erra demais. Pô, erra 49 vezes, velho. Sabe fazer deputado? Vote em mim que eu descubro. Meia-noite eu lhe conto. É por isso que a gente tá começando a fazer um trabalho de conscientização em rede social. Que é o aquela ideal. história. É o ideal. O melhor, assim, a melhor forma de você politizar positivamente as pessoas é você mostrar ao cidadão quem é quem. Veja, se você dá a instrução, a escolha é com o cidadão, ele escolhe quem votar. Sim. Mas eu sempre fiz questão, desde 2020, de onde passar, falar, olha, você sabe qual é a função do prefeito? Aí todo mundo basicamente sabe. Você sabe a função de um vereador? Você sabe qual é a diferença de um deputado estadual para um deputado federal? O que essas pessoas fazem? O deputado, ele está ali para fazer o quê? Para conseguir uma ambulância aqui para o bairro. Veja, vai muito além disso. O deputado está ali para aprovar projetos de lei, para aprovar a prestação de contas do governador. Então, o deputado ele está ali para fiscalizar como está sendo gasto o dinheiro do povo, como está sendo investido o dinheiro das pessoas, e ele está ali também para propor projetos de lei que podem mudar a vida das pessoas. Não é aquele projeto de lei para mudar o nome da rua, é aquele projeto de lei que vai gerar investimento, aquele projeto de lei que pode mudar a vida das pessoas, que pode fomentar empregabilidade, aquele projeto de lei que pode melhorar a qualidade do transporte público. Então, assim, o deputado, ele tem uma função extremamente importante. O que falta é a população entender a função de cada um. Tem gente, por exemplo, e é muito comum, esse ano é eleição para quê, Patrícia? Aí eu falo, olha, esse ano é aquela eleição que é um pouquinho mais complicada, que você vai votar em várias pessoas. Governador, presidente, senador, deputado estadual, deputado federal. Dor de cabeça pro mesário que tu não imagina. É um aperreio. Mas é aquela história, eu sou uma incansável otimista, assim. E, inclusive, eu sou totalmente contagiosa nesse aspecto. Eu não desisto. O meu trabalho, eu fui professora há muitos anos, o meu trabalho sempre foi de conscientização. Então é aquela história, você vai falando para quem quer lhe ouvir, as pessoas que lhe ouvem, você pede que eles sejam seus multiplicadores. Quem está ouvindo esse podcast aqui da gente, leva essas informações para outras pessoas e explica. Olha, um deputado estadual é super importante, ele afeta a sua vida de várias formas. Explica a função de cada um, porque é assim que a gente muda o mundo. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? Mas esse é um trabalho, sim, de médio e longo prazo. A gente não vai politizar a população da noite para o dia, mas a população já vem mostrando mais interesse pela política e isso é um grande ganho para todos nós enquanto brasileiros. As pessoas já estão mais interessadas. O que falta para a gente agora é desenvolver isso, né? É manter essa chama desse interesse vivo, né? E mostrar para as pessoas que existem políticos bons, com bons propósitos e qual é a função de cada um, qual é o lugar na fila do pão de cada um, né? Que é extremamente importante. Porque hoje não tá complicado. A galera real, tipo, não sabe para que serve o vereador. Não, muita gente não sabe. Pesquisa pra tu ver. Fala uma caixinha de pergunta. Vou fazer Depois do teu agora. Instagram. Pô. Ei, vou fazer A turma agora. chega. A turma. Porra, Mas o pior é que é. Chega a dar uma dor. Tu vai votar em quem? Eu vou votar igual a Pedro. Mas muito, Olha, muito. eu vi isso acontecer Dúvida desde a minha rápida. infância. Você sabe Eu, quando eu pra que era- serve o vereador. Coloca aqui, só pra surgiu uma dúvida aqui, do nada. A gente tá no meio da gravação aqui, manda um. Olha. Quero ver. Mas é verdade, pode pô. sim. É impressionante. Quando eu era criança, eu vi isso acontecer. Eu ia votar com minha mãe, né? A gente votava num colégio lá no Rio. E eu lembro que eu vi isso acontecer na fila. Minha própria mãe às vezes falava assim: dá um número aí de alguém para votar. Eu cansei de ver isso. Gente, eu sou da época que as pessoas votaram no Collor porque o Collor era bonito. É Eu sério. vi isso. Eu vi falar Sério, isso. é real. Será que Isso por é real, que aquele viu? Túlio Gadelha ganhou, boy? Eu não sei como é que aquele bicho ganhou, velho. Mas posso dizer uma coisa terrível, mas é real. Tem gente que vota às vezes porque o cara é bonito, porque a mulher é bonita. Eu voto porque
vi na rua e me cumprimentou, me tratou com educação. Ih, Voto bobear. que pegou meu filho no colo. Assim, Mas tem é, umas pô. coisas, né? E isso Eu vai tô continuar brincando. acontecendo enquanto a população não entender o que está acontecendo ali. Mas assim, veja, olhando 10 anos atrás, a gente melhorou muito. E quando eu olho para 10 anos atrás, eu projeto 10 anos à frente. Então, assim, melhorou e a gente está melhorando, né? Porque o pessimista fala assim, ah, meu Deus, o copo está meio vazio. Eu sou dessas que, para mim, o copo está sempre meio cheio. Então, a gente está evoluindo, aos pouquinhos a gente está melhorando, né? Em 2020, eu já senti as pessoas mais politizadas, né? Nos bairros que eu ia para conversar, né? Não ia lá para Prometer. gritar ou pedir voto, nada disso. Eu ia para conversar e a primeira coisa que eu dizia, o que vocês estão precisando? Vamos ver aqui de que forma que é possível colocar isso em projeto, coisa e tal. E, poxa, tinha pessoas que faziam perguntas super interessantes, o pessoal interessado, engajado. Tá mudando. Tá mudando de verdade. Então, a gente tem um futuro a ser construído, né? Mas eu acho que a gente tem um futuro muito promissor. A nova geração é mais politizada, né? A nova geração, gente, é a geração das crianças de 2, 3 anos. Minha enteada com 4 anos aqui, ó, passando foto no celular. A gente está numa geração de crianças que vão nascer com muito acesso à informação, Confio né? muito nessa Mas, geração, mas é. velho. Meu irmão, os caras passou mal na escola porque a prova tava difícil. Pô. Não vi esse negócio. Veja, sendo bem franco, eu acho que devia dar uma olhada na merenda escolar desses meninos. Mas Sei só um isso- palpite. Ei, foi no cabo, não foi? Espiar, foi comer e passou mal, Só um velho. palpite. É. Olha a merenda escolar E aí, aí? vê se é tudo na validade Eu, direitinho. eu acho que essa geração de agora é meio complicada. Um dos fatos é informações, acesso a informações demais. A turma não sabe filtrar uma informação boa. Fato. É complicado também. E outra que, bicho, a gente vê a turma, essa geração idolatrando cada coisa que, porra, não tem conteúdo, não tem tem. relevância, e a turma idolatra Não de um tem, jeito. pô. Imagina um político que o mínimo que fizer, eu fico imaginando se pode dar merda. Pode dar bom, mas pode dar muita merda também. esses dois lados. Eu não confio não na Eu- galera da minha idade, não. eu- Mas olha, sobra pra Não, gente, não. viu? Nós somos Infelizmente. multiplicadores, porque quem tem, eu sempre digo isso, quem tem conhecimento tem responsabilidade de partilhar, de repartir conhecimento. Né? Então, por exemplo, quem tem rede social, eu sempre falo, povo, cara, tem rede social, aproveita e ajuda a divulgar a informação. Né? Então, cabe a gente começar a tentar levar um pouco mais de informação, conversar sobre política. Quer água aí frio? Ah, eu vou querer uma coquinha, não vou mentir. Olha. Aproveitar, já que me ofereceram uma coquinha, não tinha tomado, mas já comia coxinha, já deu susto no estômago. Tudo coca. E eu sempre falo pro povo, cabe a gente que é mais instruído e que quer ver as coisas melhorarem, levar o assunto política para a nossa mesa do café da manhã, para conversar com nossos colegas de trabalho, né, conversar com os nossos filhos. Sim. Não é ideologicamente, vote aqui, vá para ali, não. Sim. É chegar para os nossos filhos e falar, filho, você sabe para que serve cada político? Você sabe para que serve o imposto que a gente paga? Né? E isso é muito importante. Eu venho de uma família muito humilde, mas de uma família de pessoas muito conscientes. Então, a gente conversava sobre isso em casa, a gente se interessava sobre isso, né? E ao longo da nossa vida, a gente foi começando a ter uma formação minimamente consciente sobre a política. E a gente tem essa obrigação com essa geração que está vindo aí. É uma geração que tem muito acesso à informação de todos os tipos, né? E se vocês me permitirem deixar um alerta aqui, Pode ficar à vontade. eu trabalhei um tempo na delegacia do menor, né, com crimes relacionados a menores de idade. E quando eu falo de rede social, eu sempre faço questão de falar sobre isso. Instagram, Facebook, Google e todo o resto aí de internet. Gente, internet é uma coisa para ser monitorada quando seus filhos forem menores de idade. Ou, ainda que sejam menores de idade, mas internet você tem que ter acesso ao conteúdo que seu filho está vendo, né? Especialmente se ele ainda não tem discernimento para entender algumas coisas. Porque quando você deixa o seu filho solto na internet sem supervisão, é a mesma coisa que você pegar o seu filho, levar ali no centro da cidade e soltar ele ali sozinho. Alguém pega uma criança de 10 anos de idade e solta ali no Cais de Santa Rita? Vai, meu filho, vai fazer umas comprinhas aí. Daqui a 3 horas a mamãe vem lhe buscar. Nossa, foi doido. Ninguém faz isso. E a internet é justamente isso. Quando você deixa seu filho ali sem supervisão, seu filho está solto. Está solto para ser abordado por qualquer pessoa, para ser abordado por um pedófilo, para ser abordado por uma outra pessoa mal intencionada, para ser abordado até por um outro adolescente que vai incitar que seu filho participe daquelas brincadeirinhas de se autolesionar, de se cortar, que terminam muito mal, né?
que causam prejuízos até morte de algumas crianças. Sim. E vou dizer uma coisa para vocês, meu povo, internet, a galera é bicho solto, viu? A quantidade, e assim, quando você conversa com um pedófilo, você parece que está conversando com uma criança. Ele conhece todos os desenhos infantis que estão na moda, todas as músicas que as crianças gostam. Ele conhece o universo infantil, não é no nível da gente que é pai e mãe, não. É no nível da criança. Então, quando um pedófilo desse conversa com uma criança na internet, ele se passa por uma criança de 10, 11 anos. E aí a gente, infelizmente, vê isso acontecer, já atendeu casos desse tipo, da criança encontrar com um colega. E chega lá, não é o colega não, é um cara adulto. Sabe Deus o que acontece ali e muitas vezes termina muito mal. Então, internet, gente, para filho é com supervisão. Internet para o sobrinho, para criança, para adolescente, é com supervisão. Povo, ai, mas a privacidade da criança... Privacidade de criança de 12 anos, meu amigo. Não ia ser privacidade não, meu amigo. Fala, cara, você tá falando em privacidade. Tudo bem, tem que ter. No tempo, né? minha mãe, quanto mais criança. Tem que ter maior de idade. Mas assim, respeitar a privacidade, mas impor limite. Sim. Né? Obviamente que seu filho tem que crescer saudável, tendo senso de individualidade, de privacidade, mas tem que ter limite. Tem que ter, e eu digo para vocês, o tipo de coisa que eu já vi em delegacia, coisas que me chocaram, de eu olhar e falar, cara, isso não pode ser real. E é real. Então, assim, internet, muito Tem alguma cuidado história aí que pode com crianças. Delicadamente contar pra Veja, tem uma história, né, enfim, sem mencionar nomes, nem datas, nem local, né, reza a lenda que uma menina, ela tinha, salvo engano, acho que ela tinha 12 anos de idade, e ela começou a paquerar com um rapazinho, né, num chat da internet, e aí dali pegou, ou foi direct de alguma, enfim, ou foi privado de alguma rede social, e dali trocaram o WhatsApp e começaram a conversar no WhatsApp. E aí, a pessoa do outro lado da linha, que ela achava que era um menor de idade como ela, que era um rapazinho, né, começou a contar uma história lá, que estudava numa escola perto da dela, que pegou o contato dela, enfim. E incitou essa criança de 12 anos, essa menina de 12 anos, a mandar nudes. E a menina realmente mandou umas fotos, né, nua e outras fotos seminua. E, posteriormente, ela começou a querer se afastar dessa pessoa, que ela queria marcar para conhecer, a pessoa estava se saindo, então ela começou a ver que tinha uma coisa errada. E quando ela não queria mais conversar com essa pessoa, a pessoa do outro lado falou, olha, se você não continuar me mandando foto nua, eu vou pegar as suas fotos nuas que você já me mandou e eu vou mandar para sua mãe, para o seu pai, para todos os seus colegas da escola, para os seus professores. E essa menina começou a vivenciar uma situação de ansiedade e estresse terrível, que por muito pouco não culminou no suicídio. E ela vivenciou essa chantagem há muito tempo, acabou mandando mais fotos, até que a mãe, e é por isso que eu digo, pai, mãe, responsável, parente, tem que estar muito atento ao comportamento de crianças e adolescentes, porque o comportamento muda e é muito perceptível. Né? A criança começou a ficar arredia, começou a ficar irritada, começou a ficar chorosa, chorando, assim, descontrole emocional bem evidente. E a mãe falou, tem alguma coisa errada com a minha filha. E essa mãe fez o certo, ela pegou o celular da filha e foi olhar. E a mãe chegou a conversar com o cara, se passando pela filha. E aí ela entendeu o que estava acontecendo, ela estava conversando com o pedófilo. E, pasme, era um menor de idade também. Era um menino de 17 anos. Ou seja, é muito complicado. Internet é selva, né? Você está ali totalmente exposto. E aí esse rapaz, enfim, ele vai responder por esse fato que ele praticou. Não é considerado crime porque ele é menor, é considerado ato infracional. Existe punição, existe processo. Mas ele fica preso ou vai responder liberdade no caso desse? Existem algumas medidas socioeducativas, algumas medidas são de ressocialização desse menor, algumas medidas chegam ao internamento, que seria como se fosse uma prisão do menor, que é internado numa instituição para poder se reestruturar. Uhum. Pode chegar a uma medida de internamento. Essas medidas de internamento, elas podem chegar até os 21 anos. Não para nos 18 anos, não. Para me parar né? Pode se estender até os 21. Agora, veja, quando a gente conversou com esse rapaz, né, eu fiquei chocada porque é o seguinte, no celular do rapazinho, ela não era a única vítima. Na verdade, ele tinha uma rede de outras meninas que ele aliciava e depois ficava chantageando. O que é que ele ganhava com isso? Ele gostava de pornografia, né? Mas ele causou um transtorno muito sério para essas meninas. Veja, a menina estava começando a pensar em se matar. Da vergonha que ela ia sentir de ver as fotos dela circulando entre os colegas, para pai e para mãe. Graças a Deus a mãe encontrou, levou o caso até a polícia e isso
não terminou numa tragédia. Mas veja, a internet é terra sem lei. Infelizmente é uma terra sem lei, onde você tem que ter muito cuidado. É exposição real. E assim, o mundo virtual, gente, ele ultrapassa pro mundo real assim, ó. Sim. Quando você vê, Os caras, a pessoa você tá nem na porta da percebe, sua casa, nem entendeu? percebe quando já tá tão... E outra coisa, quantas vezes adolescentezinhos, jovenzinhos se suicidam e ninguém sabe o que era? Às vezes o pano de fundo tá aí. Pois é. Então, é muito cuidado mesmo. Não é só o pedófilo que vai encontrar uma criança e estuprar, não. É o cara que vai chantagear, vai ficar causando um transtorno psicológico sério, que vai causar traumas seríssimos para essa criança no futuro, e fica ali, né? Isso é uma forma de abuso sexual. Não é físico, mas isso é um abuso sexual. Você obrigar uma criança a abrir uma câmera e se masturbar para outra pessoa? Você obrigar uma criança a tirar uma foto nua e mandar para uma outra pessoa? Né, sob a ameaça de que amanhã todo mundo na escola vai estar com a foto dela no celular. Veja, se realmente um criminoso desses concretiza uma ameaça, essa menina vai ter problema psicológico pro resto da vida, não vai mais conseguir estudar naquela escola. Você está afetando drasticamente o destino de alguém. E as consequências disso para a vida adulta, gente, eu leio muito sobre isso, eu adoro psicologia, tenho vontade de fazer faculdade um dia. E as consequências disso para a vida adulta são inúmeras, né? Muitas sequelas disso aí. Na vida adulta, a pessoa traumatizada vai resvalar para droga, para álcool, para depressão, para ansiedade, para tantas coisas mais sérias. Isso é um papo que me deixa muito puto. E tipo, isso acontece com a gente adulta, imagina com criança. Tá ligado, Entendeu? velho? Criança, Não, e a gente é de uma geração de crianças. Eu vejo meu sobrinho com 2 aninhos de idade. O moleque aqui, ó, passando as fotos. Tia, deixa eu ver a foto do cachorro. Aí ele vai passando. Oxi. Aí eu falo, cara, com 2 anos de idade, eu acho que ainda tava Minha pensando em filha- abrir o olho, pô. Minha filha tá quase ensinando meu pai e minha mãe mexendo no celular dele já, quase, pô. A filha dele sabe todas as danças do TikTok, pô. Que massa. Não dá só não. Viver pra isso. Agora, tem esse lado bom, né? A internet tornou a gente mais comunicativo, a Sim. gente interage mais com as pessoas, né? Eu acho isso muito massa, assim, eu sou uma entusiasta da modernidade. Agora, eu acho que tudo tem prós e contras, Sim, né? Por exemplo, informação Ser humano circula é na foda. velocidade da luz. exato. Fake Ou- news circula junto. Ou ruim ou boa. Principalmente quando é ruim. Quando é ruim. Quando é ruim é no instante, pô. A gente sabe primeiro. O tribunal da internet é implacável. O Twitter. O tribunal da internet, o cara é julgado em 5 minutos, Cancelamento condenado ali, e cancelado, né? E da mesma forma que você cancela, você descancela, né? É. A gente tem um exemplo aí, não vou nem mencionar, mas no reality show a gente tem um exemplo de um descancelado, né? Que se esforçar muito vai ser cancelado de novo. Me atualize aí. Que isso? Eu assisto. Monark, né? Eu assisto com um olhar. Monark? Tá falando? É, Arthur eu Aguiar, assisto não. com um olhar Você falou, gente. antropológico. Ah, eu pensei em viu? Monark. Ah, esse é BBB, essas coisas, né? É, Ah, não- mas eu gosto de ver essas coisas com Ah. um olhar antropológico da coisa Também. mesmo, né? O que o BBB ser humano é eu capaz concordo. quando ele tá confinado ali, né? É A gente interessante. foi cancelado por quê? Ele entrou cancelado. Por quê? Aí agora ele foi descancelado. Foi por causa de que ele botou a ragada com sua bexiga na mulher, né? Ah, meu irmão. E depois virou um anjinho lá dentro. Tá? Que brava, mas. É mesmo, é? Esse Inflacionou a conta aí, viu? É. papo De BBB, BBB, tal, tô infelizmente, tô por totalmente fora. por fora. É, A também. gente Mas acompanha teve. tudo. Ficar sabendo do Monark lá, do outro Soube. podcast. Terrível, terrível. Absolutamente terrível aquilo ali. Inclusive, eu até comentei na época a situação. Foi? Deu muito bafafá não pro teu lado, não, quando tu comentou? Veja, o bafafá sempre dá, né? Mas é porque Acho que Patrícia, acordei indisposta, preguiçosa. Vamos cancelar. Tá na ligado? verdade, gente, assim, eu sou uma pessoa que perdeu o medo do cancelamento, né? Eu sou muito fiel ao que eu acredito. Eu sempre digo, cara, eu sou coerente. Pode olhar a fala minha do ano passado, do ano retrasado, pode olhar a fala minha agora, eu mantenho uma linha de coerência. E uma coisa que eu nunca permiti que o ambiente da política me tirasse foi minha liberdade de opinar, né? Então, por exemplo, as pessoas confundem muito alguns termos, né? Fascismo e comunismo. As pessoas precisam estudar e entender do que estão falando, né? Porque hoje virou uma forma de você xingar alguém. Genocida. Fascista, comunista. Falo, Ah, tu não cara, sabe nem o que é, meu. Só Ah. chama e pronto. essa polarização, ela trouxe muito isso, né? E outro dia, por exemplo, eu vi um amigo meu que também é da política, né? Que é de outro estado, sendo taxado de fascistinha. 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 Foi Veja fascista, a tá? gravidade da coisa. Hum. Porque a irmã dele é casada com uma mulher. E ele divulgou alguma foto nesse sentido. Veja, por sinal, é minha amiga também. É uma pessoa que eu admiro. Eu acho a história dela fantástica.
ela vive uma história de amor, teve um filho, né? E assim, hoje, se você, de alguma forma, não é preconceituoso da maneira como esperam que você seja, você é taxado de fascista. Se você defende que as pessoas possam ter a liberdade de amar umas às outras como elas bem entenderem, deixando claro aqui que eu sou contra interferir na vida pessoal das pessoas. Eu sou absolutamente contra. Que já fere a Eu acho liberdade. Exato, eu acho que o ser humano não tem o direito de interferir no que acontece na casa do outro, Concordo. na vida pessoal do outro. Eu não posso escolher quem a outra pessoa vai amar. Eu não tenho esse direito. Assim como ninguém tem o direito de escolher quem a gente vai amar ou ter amizade. E se em algum momento você defende a liberdade da pessoa ser feliz como ela acha que deve ser, você é taxado de comunista, porque esse tipo de bandeira é bandeira de esquerda. Eu falo, olha, as bandeiras não têm donos. Né? E principalmente a bandeira do respeito não tem dono. Você respeitar a orientação das pessoas não te torna nem direita, nem esquerda e nem centro. Te torna um ser humano que sabe conviver e respeita o outro. turma hoje em dia, tipo, qualquer coisa que a pessoa fala, eu não gosto de Lula. Tu é bolsonarista. Porra, não é porque eu não gosto de um, automaticamente eu tenho que ser outro, pô. A turma já leva para um lado ou para o outro. É porque a régua, e não ela é não é assim. 0 e 100. A régua vai de 0 a 100. Eu falo isso para todo mundo. Não existe dois extremos sem o meio do caminho. Sim. Né? Então, hoje, por exemplo, eu lembro que eu levantei uma situação um tempo sobre uma crueldade com a questão dos animais. Né? Até essa questão que a gente, infelizmente, ainda vê acontecer do pessoal abandonar os animais, jogar na rua, matar. Sim. E alguém falou assim, defende a causa animal. Sabia que você era comunista, sabia que você era de esquerda. Oxi, boy. A resposta que eu Mas dei pior que tem, pô. é desse jeito. E a resposta que eu dei foi, eu sou devota de São Francisco de Assis, que defendia os animais. Ou seja, você agora vai taxá-lo também? Né? Eu tenho na minha casa, com muito orgulho, eu tenho 4 gatos e 2 cachorros, todos adotados. Meus bichinhos vieram todos da adoção. Meu gato mais velho tem 16 anos, minha relíquia. Merlin é minha relíquia humana ali. Né? Merlin é meu menino, minha menina dos olhos, ele. E assim, eu tô dentro dessa defesa dos animais há muito tempo. Já dei um monte de lar temporário. Pra você ter uma ideia, lá no Rio, tem 3 seres vivos pernambucanos morando com minha mãe lá. Minha mãe adotou 2 gatinhos daqui que eu mandei pra lá e a nossa cachorrinha, mascote da Decaspe preta, hoje mora no Rio com minha mãe. Então, assim, eu fui conseguindo adoção até em outros estados. Uma amiga minha do Ceará adotou uma outra cachorrinha que eu peguei na rua. Então, você defender o respeito aos animais, isso é uma questão de humanidade. Isso não é uma questão de direita ou de esquerda. Exato. Né? Isso é uma questão de humanidade. Você defender a liberdade na vida pessoal das pessoas, a liberdade de credo, a liberdade de orientação, é também uma questão de respeito. Só que o problema é que as pessoas algumas ideologias foram se apoderando de algumas pautas e as pessoas acabam meio que usando isso para te botar numa caixinha. Exato. Sim. E eu sou muito contra isso. Falo, cara, não bote ninguém numa caixinha. Sabe? Nós somos muito mais amplos do que isso. Então, Sim. não restringe a pessoa. Se você falar então você é comunista, fascista, blá, blá, blá. Não falo não. As pessoas podem pensar, podem ser livres para pensar. Você pode apoiar a ideia de um político de um lado, você pode apoiar a ideia de um político de outro. Exato. Todos os políticos que estão aí, a maioria teve boas ações, más ações. Todo mundo tem prós e contras, né? Não tem... esse político aqui é perfeito. Esse aqui, meu Deus, eu vou endeusar. Primeiro que não Esse existe aqui- ninguém perfeito. Imagine... Você olha e fala, isso aqui é o Satanás, é terrível. Cara, não existe não. A régua não é 0 e 100. A régua é de 0 a 100. Exato. E engraçado que teve um dia que eu fui na Speed dar uns tiros lá com o Elvis, com o Natan. Aí eu postei no Instagram, né? Pô, nunca tinha tirado um Bolsonarista. Puxa, a galera no Instagram, eu perdi seguidor. A galera ficou, não, mas cara aí apoia Bolsonaro, pô, tá tirando. Sei. Aqui a arma de Bolsonaro, pô. Tipo, eu gosto de arma, os meninos aí sabem. Eu sempre gostei de arma, antes mesmo até de conhecer Bolsonaro. Saber nem quem era Bolsonaro. Olha só. E, tipo, hoje, se alguém entrar no meu perfil, vai ver lá eu com arma tirando, vai dizer logo que eu não tenho nada de viés político no meu perfil. Não posto nada de viés político. Só falta tu segurando a arma de Bolsonaro. Na verdade, gente, tiro é esporte, né? Tem Exato. tiro esportivo, é modalidade esportiva, né? Mas Por aí sinal, a muito turma... fantástico. Mas aí a turma leva-se pro outro lado. Se eu disser que, porra, eu gosto de arma, bolsonarista safado. Vai dizer logo isso. Não, mas esse dia foi engraçado, porque eu perdi tanto seguidor. Se- A galera, não, você se foi bot- Bolsonaro. Se só botar, porque eu tirei. se botar uma camisa do Brasil, lascou. É Bolsonaro. verdade. Experimente botar uma camisa Bolsonaro. vermelha.
Aí Porque eu dei entrevista uma vez com uma camisa vermelha. Ixi. Pense numa polêmica. Deu Ah, rolo. Aí eu falei, gente, olha só, eu uso batom vermelho, eu uso unha vermelha, então assim, O cara vai, essas cores não ela vai deixar de pertencem a usar ninguém, vermelho entendeu? ou usar amarelo, verde e amarelo por conta de um partido político, por conta Teve de um uma cara. resenha dessa aí com o Bolsonaro e a Anitta, não foi? Que foi da Da bandeira. bandeira, das cores, que não sei Sim, o pô, quê. porra, meu irmão, esses ligado? negócios Eu aí. vi essa resenha. Você sabe qual é o problema? Veja, as pessoas têm que discutir o que há de sério e importante e relevante na política. Mas Então, tu ao não invés de discute. discutir projetos de governo, ao invés de discutir programas voltados para a economia, volta do crescimento econômico, as pessoas estão discutindo um mimimi danado. É o que eu falo, cara, a gente tem que se ater ao que importa. Porque quando você leva a discussão política para o campo do supérfluo, Sim. você não vai ter uma discussão que produza bons frutos. Ao Exato. contrário, você vai ter uma discórdia generalizada, o povo vai se xingar, vai se... Infelizmente, Fala, nem, cara, bora discutir o país, pô. infelizmente, nem todo mundo consegue sentar para conversar sobre política. Infelizmente. Não dá, pô. Tem gente que. Eu digo a ele, bicho, tem gente que, se eu começar a falar e ver que a pessoa já começa a se alterar, não sei o quê, eu encerro ali. Não dá não pra conversar, não, pô. Não dá. Uma coisa é tipo, pô, o cara. Beleza, o cara é esquerdista, outro é de direita, e os dois sentam, conversam, trocam uma ideia massa e tal. Por mais que, pô, não concordo, tem um atritozinho ali, mas no final, aperta a mão, tá amigo e acabou-se. É outra história. Mas hoje em dia, a maioria não consegue fazer isso. Não. Sentou aqui, oxe, tu atira e não sei o quê. Não gosto de tu, não. Na verdade, isso é o exercício da democracia, né? As pessoas têm que começar a entender como é o exercício da democracia. Eu sempre digo isso. Primeiramente, você ouvir o outro. Ouça o que o outro tem a dizer, né? E troque ideias. Eu troco ideia com todas as pessoas, né? Eu não conheço só pessoas de um lado ou do outro. E eu acho muito massa você poder ouvir. Sim. Né? Você poder ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, o que ela tem a lhe acrescentar, né? Quebrar o preconceito, que é a ideia pré-concebida sobre alguma coisa, Sim. e você ouvir de coração aberto. Porque eu digo uma coisa para vocês, assim, eu sou uma defensora do fim dos partidos políticos, todo mundo sabe disso, já falei isso várias vezes, e eu sou a favor da política independente. Ia ser tão bom se você pudesse fazer política sendo você. Ou eu sou a Sem delegada ter- sem tá Patrícia em e essas são as partido, minhas né? ideias, né? Então, logicamente que os partidos têm sua história, merecem ser respeitados pela construção política ao longo de todos esses anos. É importante a conjuntura partidária, mas assim, o meu sonho de sociedade ideal, daqui a uns 100 anos, seria isso, seria ver as pessoas serem candidatas por si só, né? Quem Sem é precisar de você? partido, Fala, olha, eu sou né? delegada Patrícia, fui delegada há 14 anos, entrei na política, tenho essas ideias aqui, voltadas à área de segurança, transporte, saúde pública, né, motoristas de aplicativo, a causa animal. Pronto, ó, essas são as ideias que eu tenho. Você gostou? Você se sentiu representado? Né? E não Seria levar um nesse viés, sentido. pô, a partida de direita, extrema esquerda, centro-esquerda, centro-direita. Não, meu amigo, eu vou te falar, Meu tem amigo, tanto viés agora. É muita coisa, Tem, bicho. é E muita pra coisa poder o disso. cara entender mesmo esse cara é de quê? Perguntaram no trabalho. E aí, tá de esquerda, direita? Eu mesmo sou da resenha, velho. Quando tiver pra tirar onda, eu tô lá, velho. Pô, porque Da não. resenha é ótimo. bicho, é complicado, porque por mais que o cara diga, eu sou da direita, um exemplo. Cara, óbvio, exemplo. ó, Sou da é esquerda, pronto. bolsonarista. Eu só vou dizer assim, né? Um exemplo, sou da esquerda. Ah, Mas o cara vai ter pauta da esquerda, eu tenho certeza. Ele pode ir por fora. E aí, não sei o que. Mas eu tenho certeza que tem pauta que ele pode concordar mais sendo da pauta da direita do que da esquerda. O cara nunca vai concordar com tudo. Não, pô. Se o cara disser que vai, é mentira. Tá mentindo, é safado, tá mentindo. Tá. Mas veja, não Porque tem como não mesmo, tem não. como tem não, como. pô. É, Não tem Existem como. pautas super relevantes que são defendidas mais de um lado que do outro, mas Exato. dos dois lados tem. Você vai Exato. ver liberdade econômica de um lado, é importante. Você vai ver liberdade dos costumes do outro, é importante. Você vai ver a causa animal que vai estar de um lado, vai estar do outro. Crescimento econômico, tá de que lado? De todos. Inclusão social, geração de emprego, tá onde? Né? Saúde pública é um assunto de todos. Né? Então, esse apoderamento das pautas, isso é muito limitador para a democracia e para o debate político. Né? Isso te limita. Né? Se você defende isso, então você está nessa caixinha. Exato. Eu falo pro povo, não me E- coloque numa caixinha, então uma pauta aí que porque não eu vejo sou mais extensa que isso. a galera daqui defender que é transporte público, tá ligado? Pronto, isso aí a gente galera, se orgulha bicho, muito disso. Eu estava em casa ainda, eu vi no NTV cedinho, que é Bom Dia Pernambuco. A galera lá conversando com o cara lá do Grande Recife, não vou lembrar o nome. Aí, não, mas é porque na pandemia
tá difícil porque todo mundo tá junto, porque pobre não teve Covid, né? Que tava todo mundo aglomerado e foda-se. Aí o cara falou, não, mas no espaço de não sei quantos metros quadrados cabe 15 pessoas. A pandemia, meu parceiro, que tu tem que estar a 1 metro de distância da pessoa. O cara lançou uma dessa, velho. É uma coisa Era que pra pegar, na época quando eu ouvi isso, eu dei uma resposta a isso. Falei, era pra pegar o secretário, o cidadão que falou isso, todo mundo sabe quem é, e botar ele dentro do ônibus e falar assim, o senhor vai entrar aqui agora, dentro desse ônibus, o senhor vai dar umas 3 voltas de ônibus, ver se o senhor pega ou não pega um Covid? horário de pico. Vá se submeter a isso. Obrigado, Né? mano. Aquele chambá de 7 da manhã. Deus me livre. Delícia. Que tá um empurre. Terminal da Mano. Macaxeira. E infelizmente uma coisa que tá acontecendo hoje, graças a Deus já tá a questão das máscaras, mas uma coisa que eu não acho que não faz muito sentido. É obrigado a estar dentro do ônibus com máscara. Se num show lotado, o cara tá lá sem máscara. Mas é obrigado a estar no show com máscara, a galera que tira. Não, no show hoje não? não é mais não, tá Hoje ou antigamente? É hoje, porque eu tô a- falando hoje. É porque a lotação E do eu tô show tá falando diferente. hoje, pô. O limite de pessoas, assim, pelo ambiente tá diferente. Uhum. Assim, espero que esteja. É 1 metro assim, pô. Olha, Pelo que eu vejo nos stories da turma, não tá Fala, muito não tá muito diferente não, mas enfim, né? Mas, pô, a galera só caga mesmo pra transporte público. E o que eu acho engraçado, pô, é que tem a quem reclamar, por assim dizer, a gente sabe quem. Ah, a passagem aumenta. É, né? É foda. E a gente continua pagando. É. É engraçado isso complicado, que 2020, a única pessoa que teve coragem de tocar nesse vespeiro fui eu. Porque a questão do consórcio Grande Recife é uma coisa que a gente já vem batendo há 2 anos sobre isso. É um consórcio que ele estabelece um verdadeiro monopólio e você não tem opção. Por exemplo, lá no seu bairro, você pode optar em pegar um ônibus de outra empresa para fazer aquele percurso? Não. Aquela linha ali que faz aquele Específica ali, percurso acabou. é só aquela empresa que faz. Pode crer, né, velho? Então, como você tem um monopólio, o monopólio, ele não tem concorrência. E quando você não tem concorrência, gente, todo serviço sem concorrência vai se tornando um serviço muito precário. O que que acontece? Eles não- Caro e não Caro vai e ter precário. qualidade. Então, você tem hoje ônibus ônibus antigos, a maioria sem climatização, superlotados, né? E com um período de espera ainda muito grande entre um ônibus e outro. Sim. Então, você tem um serviço de má qualidade, caro, diga-se de passagem caro, que vai sofrendo aumento toda hora, ninguém aguenta mais. Né? Ninguém nem sabe qual é o critério desse aumento, por que está aumentando. Só aumenta mesmo. Então, veja, você tem um serviço que é ruim e você tem um serviço que é caro. Se você pudesse escolher outro serviço, você escolheria. Qual é o Com problema? certeza. Você não tem como escolher um outro serviço. Então, eu fui uma grande defensora de acabar com esse consórcio Grande Recife e tornar o transporte público independente para os municípios. Mas como é que acaba? E, veja, existe formas de se acabar com isso. Hoje, na verdade, o consórcio Grande Recife ele conta só com 3 membros. É o governo do estado, a prefeitura de Olinda e a prefeitura do Recife. Né? Então, por exemplo, Paulista, Cabo, Jaboatão, o transporte público é gerido pelo município. E não funciona? Funciona. Funciona e o município, tendo independência, pode interferir positivamente muito mais. Só que no consórcio Grande Recife hoje, na configuração que ele tem hoje, o Recife, na verdade, quase 50% do consórcio é gerido pelo governo do estado. Então, na hora de votar, o peso do voto, Recife tem praticamente quase metade da frota, né, em circulação. Mas na hora de votar, o peso do voto da cidade do Recife é 1. E o voto majoritário é do estado. Então, por exemplo, Olinda e Recife podem votar diferente sobre alguma questão ligada ao transporte, mas o peso vai ser sempre o voto do estado. E é esse que é um grande problema, porque acaba que quem gere o transporte na prática é o estado. E quando você dá a liberdade dos municípios fazerem isso, você tem condições de intervir e cobrar das empresas, porque aí é que está o problema. Porque eu não sei se o governo está cobrando das empresas de ônibus uma melhor qualidade no transporte e uma tarifa mais justa. Acho que não. Mas quando o transporte é municipal, a prefeitura que gera o transporte pode chegar lá para as empresas e falar, olha, vocês vão mudar isso aqui, porque senão a gente vai mudar a empresa. Senão a gente vai abrir uma concorrência aqui e vai trazer outras empresas. Em outras palavras, eu chego lá e filho da puta você. Por Porque não que tá- não trabalha? Exatamente. Falar o seu serviço. Olha, gente, é igual a nossa vida pessoal, né? Se você vai comprar uma roupa numa loja e não gostou, Aí né? volta. Você vai comprar em outra loja. Ou porque tá mais barata, ou porque tem melhor qualidade. O serviço né? é melhor. Agora, se você só pode comprar em uma loja, Acabou. então imagina o prefeito poder chegar e falar assim, olha, é o seguinte, o serviço que você está prestando é ruim, não está coerente aqui com o que foi estabelecido,
e eu vou abrir uma concorrência para autorizar outras empresas. Ou você melhora o serviço, eu trago outras. É diferente. Só que hoje o transporte está ali amarrado num consórcio que está fadado ao fracasso há muito tempo, e a maior prova disso é o consórcio Grande Recife não dá certo. Pergunta para qualquer usuário de ônibus se o usuário está satisfeito. Não está. Você paga caro por um transporte que é ruim. Por que isso ainda continua existindo? O que é que está faltando para quebrar essa caixa preta aí e libertar os usuários para poderem ter um transporte de melhor qualidade? É obrigação do Estado proporcionar aos seus cidadãos, aos moradores de Pernambuco, transporte de qualidade. De que forma? Cobrando das empresas, estabelecendo critérios para que essas empresas só possam fornecer o serviço se estiver dentro daquele critério. É inadmissível, cara, você pegar hoje um ônibus lotado, sem climatização, sabe? É terrível. E outra coisa, Dia de chuva, para nós que somos mulheres, quem está me ouvindo sabe disso. Mulher sofre terrivelmente dentro de um transporte público lotado. Situações de assédio, vai vir um abusadinho, engraçadinho que vai se encostar na pessoa de maneira inconveniente, de maneira abusiva. Isso é muito comum. Eu andei de transporte público minha vida inteira. Eu tenho 39, eu passei 25 anos de transporte público e eu já passei por situações muito constrangedoras. É terrível. E outra, às vezes o aperto dentro do ônibus é tão grande, ou dentro do metrô é tão grande, que a pessoa está ali tirando uma onda com você e você não consegue sair porque você não tem espaço. É. Eu pegava trem lotado que se você tirasse o pé do chão, você não botava mais. Né? Então, essa situação você hoje entra aqui, no metrô sem nem querer. Se você ficar na frente, você vai junto. você vai empurrado. Então, o que a gente precisa hoje é esse olhar de respeito para o usuário. O usuário tem o direito a ter um serviço de qualidade. Em 2020, quando eu falei sobre isso, eu andei de ônibus aqui no Recife. Logo que eu vim morar aqui, eu morava em Boa Viagem e trabalhava no GOI. Eu morava em Boa Viagem e trabalhava no GOI, que é no Cordeiro. Eu pegava o CDU Caxangá. Peguei muito o CDU Caxangá até poder ter condições de adquirir um carrinho para começar a minha vida, mas meus primeiros meses aqui, meu primeiro ano aqui foi assim. Cara, o CDU Caxangá, sofridíssimo. E em 2020 eu falei, eu vou refazer meu percurso CDU Caxangá. Tá pior. O ônibus está mais deteriorado, a parada da Caxangá, onde eu pegava ônibus, não está mais coberta. O pessoal fica ali no sol quente, o ônibus está demorando mais. Existe alguma parada? E lotado como sempre. Veja, quando eu vim morar aqui em 2008, tinha Antigamente algumas. tinha, hoje em dia... Essa da Caxangá que eu pegava era coberta. E a de Boa Viagem que eu pegava também era. Hoje a de Boa Viagem ainda está coberta e a da Caxangá virou um descampado. Hoje em dia, Tanto é que é geralmente, difícil até você hoje em dia, encontrar as a paradas parada. hoje em dia estão só aquele ferrinho, uma plaquinha assim, acabou-se. Pronto, é essa a dificuldade. E veja, Que tem lá. só para lembrar ao pessoal do Consórcio Grande Recife que o transporte público não é de graça. Quando você entra dentro do ônibus, você paga pelo serviço, gente. É um absurdo o cara te impor um serviço ruim, você pagando. Já é um absurdo o cara limpar um serviço ruim e você não pagando. Por exemplo, escola pública você não paga, mas você tem o direito de ter um ensino de qualidade. Não paga, né? Não paga, né? Aspas. Mas o transporte, que você entra ali e passa teu vem. É. Você Tu tá vendo o seu pagou? dinheiro indo embora ali na hora. Na hora, cara, você passa e já debita. Você dá o dinheiro ali e já debita. Exato. Né? Outra situação terrível é o que está acontecendo hoje com os motoristas de ônibus. O cara tá na dupla função. Sim. Isso aí, gente, veja, o pessoal fala, besteira, não sei o quê. Não, não é. Quando o motorista se torna motorista e cobrador ao mesmo tempo, você está colocando ele correndo sério risco de causar um acidente, Sim. se ferir as pessoas que estão dentro do ônibus, né? Na desatenção ali, dando troco. Isso é explorar o servidor, você é explorar o motorista. E até, bicho, demora mais. Causa engarrafamento. Causa todo um transtorno. Só pelo fato do cara estar fazendo a dupla função. Porque Exatamente. antes você parava, o ônibus, a turma entrava, o cobrador ia lá, o motorista ia embora. Hoje em dia não, o cara só sai depois que todo mundo já passou. E isso é muito complicado, porque a gente não vê nenhuma voz se levantar para falar de transporte público. O povo não quer tocar nessa caixa preta, nesse vespeiro, que é o Consórcio Grande Recife. E em 2020 a gente falou muito firmemente sobre isso, propôs soluções, que é o que eu digo, a gente tem que debater o problema e apresentar soluções. Existem soluções para isso. E esse ano a gente continua, há 2 anos aí, debatendo o transporte público, e é um dos carros-chefes das nossas pautas, que é o transporte com dignidade e a preço justo. Existe solução para isso, tem como fazer isso, né? E a melhor das soluções é justamente você amplificar essa concorrência, você libertar esse transporte desse consórcio. E um outro ponto que pouca gente fala é a situação dos motoristas de aplicativo. Meu povo,
eles sofrem muito e sem direito nenhum. Eu, como delegada na Delegacia de Homicídios, apurei uma situação lá de uma quadrilha que estava vitimando motoristas de aplicativos. Alguns foram assassinados covardemente durante o assalto e um deles sobreviveu, foi baleado, mas sobreviveu, né? Foi a mão divina ali, porque ele sobreviveu para poder ajudar a gente a fazer o retrato falado e prender todo mundo. E assim, a gente, nessa atuação da gente, a gente pôde entender a fragilidade dos motoristas de aplicativos. Não tem ninguém do poder público olhando para essas pessoas, não tem ninguém para regulamentar, não tem direitos, estão abandonados, ganham muito mal. Cada vez mais eles lucram menos, né? Porque quem utiliza transporte aplicativo sabe disso, né? Se tornou muito popular, muito comum, mas o preço é muito baixo, então a parte que fica para o motorista é muito pequena, né? E esses motoristas estão sujeitos a tudo. Em 2020, eu lembro que eu conversei com uma motorista de aplicativo que sofreu uma situação de assédio terrível, né? O rapaz que entrou no aplicativo rendeu ela, estava armado, fez ela descer num local descampado, levou ela para o matagal, abusou da menina, passou a mão nela, foi uma situação tenebrosa. E assim, a gente não vê o poder público olhar para essas pessoas, para criar mecanismos de segurança para que eles possam trabalhar de forma mais segura, menos expostos a riscos, para criar direitos para essas pessoas, porque deveres eles têm. Paga imposto, né, para tudo que é lado, mas cadê os direitos? Né? Então, governar é governar de forma plural, é governar para todos, é governar para quem anda de ônibus, para quem anda de carro, é governar para o motorista do ônibus que exerce uma dupla função, que está sendo explorado, é governar para o motorista de aplicativo que está botando a vida em risco. Toda vez que eu entro num aplicativo, né, algum serviço desses de transporte, que eu vejo que é motorista mulher, a primeira coisa que eu faço é perguntar: você roda à noite? E aí eu converso, vou dando várias dicas ali, porque é uma situação complicada. E todo mundo, gente, é trabalhador. Tanto o usuário quanto o prestador de serviço, está todo mundo trabalhando. Né? Então a gente tem que ter um olhar plural e a gente tem que tentar alcançar todo mundo. Uma forma de talvez, né? Será que uma das formas de aumentar a segurança seria a população ter mais facilidade de portar uma arma de fogo? Veja, eu sou contra o porte. Eu sou a favor da posse, né, que é o cidadão ter o direito, desde que ele atenda todos os critérios de exame psicológico, treinamento, autorização da Polícia Federal, a ter uma arma dentro de casa, para se defender. Né? A gente vê situações aí de latrocínio terríveis. O marginal entrando na tua casa, estuprar filho, matar gente, é uma coisa... Às vezes, muitas vezes, esses criminosos que entram nas casas para roubar estão drogados, né? E aí, assim, é o desmantele e quem leva a pior é o cidadão. Né? Então, é um assunto muito delicado. Agora, o porte de arma, o cidadão portar arma, eu não sou a favor. Eu acho que a gente teria graves problemas aí. Né? Basta a gente ver os problemas que a gente tem no trânsito mesmo, de briga, de atrito. Né? Pô, a gente está falando, gente, de uma cidade onde tem engarrafamento. Né? Todo mundo de cabeça quente, o cara passa uma hora e meia no trânsito, está estressado, aí está com problema financeiro, está com problema dentro de casa, uma arma na mão, bate boca ali, eu acho que seria realmente bem complicado. Eu acho que a população brasileira ainda não alcançou um estágio para que isso seja liberado realmente. Eu não sou a favor do porte, não. Agora, existem outros mecanismos. Por exemplo, tem várias ideias que são usadas em outros estados. Aqui mesmo em Pernambuco, já teve projeto de iniciativa privada nesse sentido. Botão do pânico nos veículos de aplicativo. Um botão do pânico que você possa ter ele integrado com as polícias. Então, você está ali dentro do seu carro, dirigindo, está levando um passageiro, de repente o passageiro anunciou um assalto, você aperta ali discretamente o botão do pânico. Se essa comunicação pudesse chegar até as centrais da polícia, né, através de um GPS, o pessoal localizaria teu veículo. Manda uma viatura ali abordar. Né? Então, assim, estou dando só aqui um exemplo, mas existem várias ideias nesse sentido. Né? Existem mecanismos de segurança, inclusive para ônibus também nesse sentido. O que eu vejo que falta é o olhar para a segurança pública. Eu não vejo, dentre os parlamentares hoje que estão aí na Assembleia Legislativa, eu sinto muita falta de projetos nesse sentido. Projetos visando segurança, né, e que possam estender esse círculo da segurança para mais pessoas. Né? Em 2020, a gente propôs outras ideias ligadas à segurança, que seria integrar as câmeras privadas com as câmeras da polícia.
E aí a polícia teria acesso a muito mais câmeras e poderia atuar de maneira muito mais intensiva, né, muito mais rápida, inclusive. Então, existem aí em outros estados, né, em outros países também, muitos exemplos de projetos que podem ser trazidos e adaptados para Pernambuco na área de segurança para que a população se sinta mais segura. Câmeras nas ruas, né, melhoria de iluminação pública, tudo isso inibe o crime. O criminoso, quando ele vai assaltar, estuprar, cometer algum crime, matar alguém, tenha certeza, o criminoso ele vai abordar a pessoa normalmente em locais que não tem nem câmera, iluminação ruim e locais mais desertos. Se você consegue ter ruas mais bem iluminadas, uma maior quantidade de câmeras públicas nas ruas, acesso a câmeras particulares, são mecanismos de segurança. A cidade se torna mais segura. Eu sempre digo que fazer segurança, né, faz segurança preventiva e repressiva. A Polícia Civil faz a segurança repressiva. A gente vai lá e vai prender quem cometeu um crime. Mas a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que pensar 2 jogadas à frente. A gente tem que pensar em segurança preventiva. Como eu posso evitar o crime? Que uma vez que o crime já aconteceu, você já tem uma vítima baleada, você já tem uma vítima morta, ferida, que perdeu seu patrimônio e nem sempre o criminoso vai ser descoberto e alcançado. Agora, é muito mais prático a gente evitar que o crime aconteça, que a pessoa sofra, passe por um trauma. Gente, a quantidade de estupros que acontece em Pernambuco é gigantesca. E o estupro na vida de uma mulher, eu não preciso nem me alongar muito, até porque o tema é realmente muito sensível. Mas você está acabando com a vida daquela pessoa, né? Então, assim, por que não evitar isso? Por que não proteger as pessoas? É engraçado que toda vez que eu falo que eu sou policial para alguém, alguém pergunta assim, você já matou alguém? É a primeira pergunta, né? A segunda é, posso ver sua arma? Né? E a resposta é não para as duas, né? Pessoal, é o clássico da polícia. Para a pergunta, você já matou alguém? Eu falo, olha só, primeiro, nunca matei ninguém, né? E pretendo nunca matar. Mas a polícia, ela não é a polícia que mata as pessoas. Ser policial é proteger as pessoas, né? Então a gente tenta mudar essa visão. A polícia está ali para te proteger, está ali para impedir que você seja vítima. E sobre o posso ver sua arma, a resposta é não, porque a arma não é brinquedo, a arma não é para estar na mão das pessoas, a arma é para estar travada em local de segurança. Então, meu povo, não entreguem a arma na mão de pessoas não habilitadas para tanto. Mas são muitas curiosidades. Eu já matei alguém, você já ouvi gracinha na rua. O povo é muito curioso, gente. Ser policial e ser mulher desperta uma curiosidade fantástica nas pessoas. Fala aí sobre a arma. Então, questão sobre arma é questão de segurança pública, na verdade. Eu acho que, tipo, por mais que bote mecanismo de segurança, a gente nunca vai estar seguro 100%. E a questão de a polícia nunca vai chegar a tempo de uma ocorrência estar acontecendo. Ou eu estando em casa, ou eu estando indo pro meu trabalho, ou coisa do tipo. Por mais que tenha um botão de pânico, coisa do tipo, mas uma ocorrência ali acontecendo naquele momento, a polícia não vai conseguir me defender naquele momento. Possivelmente vai partir para uma agressão ou, no mínimo, uma perca do meu bem ali. Então, a questão de armar a população, eu tenho um viés um pouco diferente, né? Eu acho que seria válido, agora, claro, com determinados termos. Você sofreu um bullying aqui, não queria te contar não, mas... com determinados termos, porque, claro, não vai liberar arma para qualquer tipo de pessoa, não é assim também, né? Tipo, a arma tá liberada, todo mundo compra e todo mundo pode usar. Com francês ou 38. Porque, assim, hoje em dia... Estados Unidos é assim, né? Surreal. Hoje em dia, não é fácil ter uma arma, né? Primeiro que ela tem que ter dinheiro, não é para qualquer um. O povo fala assim, bora armar a população. Cara, coça o bolso que é caro. Não é para qualquer um, que a gente sabe também que os impostos é lá em cima, justamente para dificultar mais ainda o acesso Isso é um detalhe, se comprar arma barata, se prepare para ela falhar e tu ficar na mão. Por isso que existe a questão do treinamento, né? Assim, eu fui algumas vezes prestando de tiro, acompanho muito a questão de balística, de tiro, disso aqui. Eu gosto de estudar isso daí porque eu gosto. Um menino aqui também aqui. Mas não é tão simples, eu sei que não é uma coisa simples, mas sendo que é a questão de realmente defender minha vida, defender minha família, né? Porque se um cara chega armado, dentro da minha casa eu tenho uma posse, beleza, eu tô no meu ambiente, consigo até me proteger melhor do que estando na rua. Mas se eu estiver na rua
uma polícia não vai conseguir me defender a tempo. Eu tenho certeza disso. Ainda mais onde a gente mora, né? Também. E em qualquer lugar, velho. Se tu vai tendo a sorte de ter uma viatura, de ter um policial paisano ali perto e conseguir fazer alguma coisa, massa. Mas a gente sabe que não é regra. Por mais estados que a gente sabe que tem estados que são bem mais seguros do que aqui, Pernambuco, mas não tem essa questão de, bicho, eu tô na rua, vou ser assaltado, o cara vai... Minha esposa tá andando, o cara vai vir querer assediar minha esposa, estuprar minha esposa, sei lá, e ela não vai conseguir se defender, não vai ter ninguém ali pra defender. E existe essa questão. Porque, bicho, sinceramente, eu não acredito. Viajar muito, creio eu, no meu pensamento, é viajar muito, pensar no mundo em que vai acontecer alguma coisa e vai ter um policial ali perto. Mas sabe que existe uma possibilidade de melhorar isso? Veja, Guarda Municipal Armada. Você estava dando um exemplo aqui, eu estava pensando sobre isso. A quantidade de pessoas e a quantidade de policial ou Guarda Municipal Armada não vai conseguir nunca compensar isso. Mas inibe, né? O que a gente tem hoje, e é uma situação muito delicada, inclusive para o pessoal das guardas, né? Você tem um agente de segurança na rua, fardado, ou seja, exposto, né? E que ele vê um crime acontecer, ele não pode fazer nada, né? Infelizmente, a gente já tem... felizmente, a gente tem uma liberação em nível nacional para que determinados municípios que tenham acima de uma quantidade de habitantes possam ter uma guarda municipal armada, e a gente tem alguns municípios que insistem em não armar a guarda municipal. Exemplo, Recife. Recife é uma das poucas capitais do Nordeste que não tem uma guarda armada. Recife e Olinda, né? Recife e Olinda. E o que acontece, por exemplo, relatos do pessoal da guarda daqui do Recife. Você vê uma mulher sendo assaltada, você assiste e não pode fazer nada. Correndo sério risco ainda de você, o guarda municipal, ser atacado junto porque está perto e porque todo mundo sabe que o guarda não está armado. Então, é um absurdo você expor na rua um servidor de segurança, né, um profissional de segurança pública fardado e desarmado. Isso é um contrassenso. Agora, em contrapartida, se nós tivéssemos a guarda municipal armada, a gente vê que a guarda municipal está espalhada em vários pontos da cidade, inclusive alguns pontos que são bem perigosos, né? Agamenon tem assalto ali com frequência, Rosa e Silva. Imagina uma guarda municipal armada. Minimiza. Eu entendo o que você diz, 100% seguro a gente nunca vai estar, isso é o mundo ideal. Mas se a gente pudesse estabelecer mecanismos para aumentar a segurança da nossa população, isso seria muito importante. Eu tive em Itambé essa semana e o relato do pessoal de Itambé me comoveu muito. Eles disseram, doutora, tem 1 ou 2 viaturas aqui só para a cidade toda. Então, o que a gente precisa? Mais viaturas lá. Que bom que tem 1 e 2, mérito para o Estado, que coisa ótima. Mas tem que ter mais, porque a população lá é uma população de 36 mil habitantes. Você não pode ter 2 viaturas na cidade, né? Existem distritos ali, o distrito de Caricé, existem outros distritos ali que tem população grande, tem distrito lá com 9 mil moradores, né? Então você precisa realmente de zona rural, você tem que ter uma quantidade maior, né, de profissionais de segurança pública, de viaturas naqueles municípios. Porque a viatura por si só, rodando ali, fazendo um trabalho de campo, né, ela já inibe. Ninguém vai assaltar ninguém se ouvir uma sirene perto ou se vê que tem uma viatura policial perto. Sim. A simples presença policial nas cidades já inibe. Então, o que a gente precisa hoje? Investimento em segurança. Aquisição de mais viaturas, contratação de mais policiais civis e militares, para que a gente possa ter uma quantidade razoável de viaturas de efetivo dentro das cidades. E outra coisa, valorização do profissional. Eu falo isso como profissional de segurança pública. A gente teve essa semana um fato muito triste. A gente teve o suicídio de mais um policial civil. Caramba. E de alguns anos para cá, gente, isso virou um fato relativamente frequente. Uma coisa que eu ia citar também. Pois essa questão de... Desculpa atrapalhar. Claro. Essa questão da sobrecarga. Porque isso atinge completamente a população. Tipo, tem um policial, né? Tá armado. Tem que ter um preparo. O normal, o cara já tem que ter um preparo. Tanto de saber manusear o equipamento que ele tá ali, a ferramenta, que seria a arma, quanto um preparo psicológico. E a gente sabe que pela sobrecarga em qualquer área, isso independente de ser polícia, sobrecarga no trabalho vai prejudicar a função da pessoa. Com certeza. Então, um policial desequilibrado psicologicamente, a chance de dar uma merda é grande. Na verdade, até para o próprio policial, né? De um tempo para cá, de um curto tempo para cá, inclusive,
tem sido frequente a ocorrência de suicídios de policiais, né? Já houve casos com policiais civis, policiais militares. Um delegado, colega nosso, se suicidou dentro da delegacia, dentro do plantão. Alguns suicídios estão acontecendo no local de trabalho. E isso é um apelo que a gente faz, né, para que a Polícia Civil de Pernambuco se sensibilize, né, e faça um estudo sobre isso. Né? Obviamente que nem todo suicídio tem correlação com a profissão, mas eu acho que é válido fazer um estudo e tentar entender a causa desses suicídios, porque isso está diretamente ligado, em menor ou maior proporção, com a valorização do profissional ou com a sobrecarga. Sim. Né? Eu não estou definindo e dando diagnóstico aqui, não. Sim. Mas são pontos que a gente precisa debater e conversar sobre. Né? O profissional de segurança pública, ele precisa ser valorizado como todo e qualquer profissional, mas nós estamos falando de um profissional que anda armado. Então, esse profissional ele tem que ter uma paz de espírito, porque ele porta uma arma de fogo, ele tem que ter o seu equilíbrio mental preservado. Exato. Estou dando um exemplo hipotético, não estou falando que isso é aqui nem em Pernambuco, nem em outro estado, mas hipoteticamente, em algum lugar do Brasil, um policial civil que trabalha sobrecarregado, cobrado excessivamente por metas, com metas extremamente difíceis de serem alcançadas, ou seja, metas inexequíveis. Você está exigindo do policial que ele dê um resultado, mas não dá ele estrutura para ter esse resultado. Então você tem um policial que trabalha com uma estrutura precária, uma cobrança gigantesca, muitas vezes desumana, um policial que tem um salário que não é bom, aí precisa ficar tirando plantão extra para poder ter uma renda familiar melhor. Ou até trabalhar com outra coisa, né? Ou até trabalhar com outra coisa. Aí você tem um policial ali, cansado, vindo de noite sem dormir. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a privação do sono era usada em Guantánamo. É utilizado como tortura, né? Então, a privação do sono é uma coisa muito grave, afeta a saúde muito drasticamente. Então, você tem um policial que ganha mal, que tem que ficar virando noite fazendo plantão extra para poder ganhar um salário minimamente razoável para poder dar uma boa condição de vida para os filhos. Você está falando de um cara que é sobrecarregado por cobranças excessivas, e vive muitas sob vezes estresse, né? abusiva. O trabalho, né? em si já vivendo sob estresse, né? O trabalho em si é estressante. Em alguns casos aí, em outros estados, em algum local aí do país, situações de assédio moral por parte de chefia, né? Transferências, remoções indevidas, né? Muitas vezes aí, hipoteticamente, em outros estados, sabe Deus, aí isso acontece, a gente já ouviu relatos, né? Não estou falando especificamente daqui, mas gente que é removida porque o seu chefe está querendo lhe retaliar de alguma forma, está chateado, quer se vingar e te transfere para um lugar longe da sua casa, longe da sua família, né? Então, assim, esse tipo de tratamento com o policial, você remover o cara sem ouvir se ele quer ir para outro lugar, se ele está satisfeito com isso, você usar a máquina pública para retaliar contra servidores, cobrança excessiva, salário ruim, péssimas condições de trabalho, delegacias e quartéis, teto desabando, às vezes não tem uma água para beber, tem que comprar do bolso, não tem papel higiênico, tem que comprar do bolso. Tudo isso somado com uma profissão que já é estressante, porque você está em risco o dia todo, você está na rua prendendo bandido. Porque policial é 24 horas, você nunca vai deixar de ser um policial, né? Um delegado, que é uma pessoa queridíssima nossa, foi assassinado em Caruaru trabalhando, né? Eu vi. Então, veja, você está ali sob risco de vida, a profissão é estressante por si só, com todos esses acréscimos, o que acontece muitas vezes? Não aguenta. E é uma pessoa que tem uma arma na mão. E aí você começa a ver policiais se matando. Veja, eu não acho que isso é uma coincidência. No Brasil tem muitos relatos disso. E eu acho que a segurança pública tem que fazer um estudo sobre isso e entender por que os policiais estão se matando. Por que as pessoas estão chegando no nível de estresse, de ansiedade que está gerando isso? Por que os policiais estão sofrendo de depressão? Quantos policiais afastados por atestados médicos de depressão? Insônia, síndrome do pânico, estresse, ansiedade. Então, assim, tudo isso, muitas vezes, é doença laboral. E se você não tem um ambiente de trabalho saudável, você está colocando aquele policial sob risco de desenvolver tudo isso. E veja, o policial, gente, ele é uma pessoa como outra qualquer. Né? Eu sou delegada de polícia, eu sou policial, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou professora, eu sou amiga, eu tenho várias outras funções na minha vida. E eu preciso estar bem para todas elas. É um ser humano, né? É um ser humano. Né? Então, a gente tem que falar sobre isso. Isso é um tabu que tem que ser quebrado. Valorização do profissional de segurança pública. Policial militar, o bombeiro que está... Pô, o bombeiro, gente, vocês têm noção do tipo de trabalho que essas pessoas fazem? Arriscadíssimo. Eu tenho um orgulho, assim, gigantesco da profissão. Ali... E ali Exato, é o menos ter lembrado, vocação né? e gostar, porque não é para qualquer um, não.
Exato, aí você vê a situação dos policiais militares, né? Quanto ganha um soldado de polícia militar aqui e em outros estados, né? Veja o quão grave é isso. Se você tem um policial civil, militar ou um bombeiro militar que ganha mal, ele vai morar, sabe onde? Lá na periferia, na comunidade. Com certeza. Lá aonde mora muita gente Já de... que comete crime. E- Aí o cara tem que esconder a farda, É. tem que esconder da vizinhança inteira que ele é policial. E se alguém descobrir que ele é policial, ele vai ter que se mudar, porque senão ele vai ser assassinado. O policial tem que ganhar um salário que dê a ele pelo menos a oportunidade de morar num local que não se expõe a risco. E nem isso a gente tem. E geralmente o policial vem de periferia, né? Exatamente. Meu irmão é militar lá no Rio. Meu irmão escondeu a profissão a vida inteira, né? E veja, eu estou falando de Forças Armadas. Meu irmão teve um amigo da Marinha que foi assassinado dentro do ônibus. Simplesmente porque no assalto, o criminoso pegou a carteira dele e falou: ah, tu é militar. Atirou no garoto. Né? Enfim, era um garoto super jovem, era amigo da gente. Né? Isso é muito complicado. Você não pode ter um profissional de segurança pública que arrisca a vida todos os dias para que nós da população possamos viver mais seguros. Você não pode expor um cara desse a risco. Sim. Né? Você não pode expor o filho de uma mulher policial, o filho de um pai policial, a ser órfão. A gente não tem o direito de fazer isso. Né? Então, por isso que eu digo, a valorização do profissional policial é algo muito importante, é algo que a gente tem conversado muito dentro do campo político que a gente está, né? Para que isso seja uma pauta, para que isso seja não só uma pauta, para que isso se torne uma realidade. Mas Né? Eu quero chegar no ano que vem vendo a polícia, as polícias e o bombeiro sendo valorizados aqui no nosso estado. Sim. Tendo a valorização que merecem ter, porque a gente está muito carente de políticas voltadas para a valorização do servidor. porque a gente não vê nada disso em política. Abordando em política, não Ninguém tá fala em Tem segurança. políticas que é contra a polícia, tá ligado? Mas sabe o que é que falta, gente? Sensibilidade. É porque geralmente em si, o que é que tem? O povo mais para a periferia, querendo ou não, tem um medo de polícia. Tem um medo de polícia. Então, se um político chegar começando a levantar a bandeira de polícia, eu tenho certeza que pelas periferias ele vai perder voto. Pô, pode crer, mano. Isso aí é uma visão que, tipo... Aconteceu já umas paradas complicadas comigo mesmo. tá ligado? Aconteceu comigo, aconteceu já com um amigo meu próximo de abordagem. Não sei se o cara tava estressado, não sei que porra o cara tinha. Mas foi uma abordagem que, bicho, a gente sabe que não é uma abordagem certa. Também já recebi abordagem exemplar. Eu, porra, parabéns, velho. Também. E a abordagem, né? Tem os dois lados. Eu sei que muitas vezes o cara tá estressado do mesmo jeito. Mas não justifica. Do mesmo jeito que em outro podcast com a noiva dele, Carol, que é enfermeira, uma coisa que eu critiquei também, trabalhei já dentro do hospital, é muitas vezes profissional de saúde sobre estresse, tratando o paciente super mal. Sobrecarregado, estressado, ganha mal. Eu digo isso porque minha irmã e minha cunhada são da saúde, tem que ter vários empregos. Meu irmão, ele dorme noite sim, noite não. E essa sobrecarga, isso resvala naturalmente num atendimento menos humanizado. Sim. Né? Então, às vezes a gente critica muitos profissionais, mas a gente tem que ter esse olhar de sensibilidade. Exato. Né? É um ser humano, gente. Olha, eu trabalho em regime de plantão. Né? Uma noite mal dormida, você não se recupera. Uma noite perdida, você não recupera nunca mais na vida. Exato. E Eu assim, trabalhei à noite e era terrível. Terrível. E já teve situações na minha vida de eu virar 2 noites trabalhando seguidas. Meu amigo, você tá uma pilha de nervos, assim, você tá irritado. Você não tá uma boa companhia nem pra você. Você tá irritado, você se irrita até com respiração. Pois é, quem for ler aí, a privação do sono, ela é um tipo de tortura que já foi utilizada cruelmente contra as pessoas, né? E isso é uma situação muito complicada, isso é algo que tem que ser visto. O profissional que tem qualidade de vida no ambiente de trabalho é um profissional que ele rende mais, atende as pessoas melhor. É o que eu digo, você tem que olhar para os dois lados. Você tem que olhar para o passageiro, você tem que olhar para o motorista. Sim. Você tem que olhar para o enfermeiro, você tem que olhar para o paciente. Você tem que olhar para o policial e tem que olhar para a população. E é bom para todo mundo. É a política do ganha-ganha. E é isso que eu defendo. A gente tem que olhar para todos os lados e tentar proporcionar qualidade de vida e melhor estrutura para todo mundo. Para finalizar aqui o podcast, delegada Patrícia. Só vou embora quando acabar a coxinha. Oi. O que é que você tem aí para falar de conselho, já que a senhora também é uma política, querendo ou não?
de conselho para a juventude. Eu não vou falar nem para as pessoas mais velhas, mas para a juventude aí que tiraram o título de eleitor esse ano. E rolando essa campanha. Então, né? Da então galera tirar o aí, título. Tá rolando, eu tô fazendo essa campanha. bateu recorde aí de tirar Isso vai dar título. uma merda, Que lindo mano. isso. Vai não, tenha fé. Tenha fé. Não consigo ter mais, não. O que é que você daria de conselho para essa juventude aí? Gente, para a juventude, é muito feliz a gente se perceber, a gente visualizar a quantidade de jovens que estão tirando títulos de eleitor, ainda menores de idade, né? A partir de 16 anos. O jovem já pode entrar lá no site do TSE, é super fácil. Entra lá, acessa, tira seu título e exerça o seu direito. Dê voz às suas vontades. Né? Eu sou muito entusiasta desse voto do jovem e eu queria dizer para esse público para não negar a política, para não desistir da política. A gente precisa acreditar na política. A política ela é a melhor forma de exercer a democracia. E nós precisamos nos tornar seres políticos. Né? Pessoas que conversem sobre política em casa, com os colegas na escola, com os colegas na faculdade, no ambiente de trabalho. A gente precisa falar de política. Porque a política ela interfere a nossa vida em todos os aspectos. Sim. É o preço do lanche que a gente compra, é o preço da passagem, é o preço do livro, é o preço do tênis. E se nós não nos trabalharmos para mudar o cenário político atual, quem vai sofrer é a gente. Então, a gente está construindo para a gente mesmo. A gente está construindo o nosso futuro. Então, a gente precisa participar, se politizar, entender a função de cada político. Estudar um pouquinho. Estudar. Esse ano a gente vai ver no votar YouTube aí. uns videozinhos, vai estudar antes de votar. Exatamente. Sempre questionar, pô. Tá ligado? Questionar, cobrar, né? E, principalmente, entender a função de cada político. Esse ano a gente vai ter votação para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Então, é importante entender o que cada uma dessas funções significa e ir atrás de quem são os candidatos e veja, vai pesquisar a história de vida do seu candidato. Exato. Rede social está aí para isso, todo mundo tem acesso. Vai ver quem é seu candidato, vê se ele é ficha suja ou se ele é ficha limpa. Veja quais são as bandeiras que o seu candidato defende, se ele lhe representa. Trocar ideia com a gente. Caminha aí. Tem o pessoal... Encaminha pro podcast, manda direct, pergunta mesmo, o pessoal da esquerda é meio complicadozinho, né, velho? A galera é difícil de se conversar, velho. Olha, mas veja, o meu direct eu respondo, pode mandar pergunta lá. E sabe o que é o legal? Foi acessível. Você e tem outro pessoal de direita que é bem acessível. Agora, esquerda é complicado. Os caras não respondem. Sendo que Elvis é bolsominion, mas... Eu não sou bolsominion, vá atrás de quem lhe responda. Eu não sou mande bolsominion, direct, não, mas tire dúvida. É o pessoal mais acessível, não é? Tu concorda ou não concorda? Sei nada, não. Já tá se saindo. Não, mas a galera a gente manda mensagem aí. Porque, tipo, foi uma parada que eu tava até conversando lá no trabalho, tá ligado? Porra, vocês vão ser um podcast que vai dar mais voz pra galera de direita, não sei o que. Dá voz pra todo mundo, velho. Quem quiser vir aqui... O problema é querer vir. E viva a democracia, né, gente? O problema é querer vir. E eu acho massa vocês mostrarem os dois lados. Porque, veja, independente do lado que esse jovem, que esse eleitor escolha, né, se ele quer direita, esquerda, centro, o importante é, assim, e esse é o melhor conselho que eu posso dar, abstrai a questão do partido político. Olha para o candidato. Exatamente. Vê qual é a história de vida do seu candidato, se ele tem um passado decente, se ele é ficha suja ou ficha limpa. Veja com o que ele trabalha, veja se é um trabalhador, ouça as propostas, veja se são bandeiras que ele representam. Vê se é coerente a vida dele com o que ele está propondo também. Exatamente. Tem muito isso também. Estuda a vida do seu candidato, entra lá nas redes sociais. Se tiver dúvida, entre em contato, pergunta. Agora, principalmente, entenda que todo candidato precisa obrigatoriamente estar filiado a um partido político. Mas o candidato ele é muito mais do que... Ele vai muito além do partido. Né? Existe uma conjuntura partidária, mas vai olhar a vida do seu candidato, não julgue não prejulgue não, entendeu? Dê oportunidade, conheça as pessoas e, principalmente, dê o seu voto para alguém que você acredita, para alguém que faça política com coragem, com transparência, com prestação de contas, com diálogo, para alguém que esteja aberto a lhe ouvir, a lhe responder, a tirar suas dúvidas, porque é isso que a gente quer. Porque quando tiver eleito, é a pessoa que vai responder você do mesmo jeito. Então, meu povo, essa é a melhor sugestão. Votem em boas pessoas, pelo amor de Deus. Escolham pessoas decentes para governar o nosso país. Posso fazer minha autopropaganda aqui? Sigam a gente lá nas redes sociais, né? Instagram, @delegada Patrícia. Vai estar na descrição também. Facebook, Delegada Patrícia. O nosso Twitter, eu vou depois passar para vocês, que eu não estou lembrada agora, que a gente teve que mudar para poder padronizar. Então, gente, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha o trabalho que a gente vem fazendo. E olha, tem muito post polêmico lá.
Entre lá, que a gente não tem medo de polêmica. Aqui a gente é papo reto, transparente, papo aberto. Sem medo de cancelamento. Mas É, é, porque sem medo de tem- cancelamento. Outra delegada aí que a gente tenta chamar não vem, pô. Tá ligado? Esse povo tem medo de ser cancelado. É. Então, Galera, gente, isso entra é lá, Queria vocês duas comenta, conversando. pergunta. Ia ser um debate bom. Ia ser uma troca de ideias boas. Ó, e tá aí Ih, lançado, viu? Tá lançado o convite. Tá lançado. Olha aqui, eu falo pra Quero todo ver, mundo. meu velho. Falo pra todo mundo. Toda vez que me chama em algum lugar, o pessoal pergunta: tem algum tema que você não fala? Não. Esse Fala aí de vai ter qualquer pay-per-view, tema. Entra lá, pergunta, tira suas dúvidas. A gente tá aqui pra responder. Veja, o que a gente não vai responder é xingamento, né? Alguém que entra lá pra esculhambar, você vai ver, aí é feio. Esse jeito A de brincadeira hater, acaba né? primeiro xingadinha Esse- que der, a gente É o que eu falo, respeito, a gente aprende em casa, respeito o coleguinha. Exato. Mas assim, graças a Deus, as redes sociais da gente viraram um bom campo para debate. E a gente está aberta ali a ouvir, conversar. Eu não sou dona da razão, nunca me achei dona da razão, não tenho essa soberba, né? Mudo de opinião também. Eu acho que é muito sábio Importante. você reconhecer que em algum momento Você, você pensou de uma forma e hoje você amadurecer e pensa de outra. eu já mudei Não me muito meu constrange. pensamento. Tenho o menor constrangimento de mudar de ideia, assim, zero constrangimento. E eu acho que isso é exercício de democracia. Democracia é ouvir, democracia é discutir. E para mim, toda discussão e todo diálogo ele tem que ter uma única finalidade: aprendizado e crescimento. Exato. É isso que a gente quer, crescer e aprender e ouvir outros pontos de vista. E eu acho que esse é o exercício que eu amo fazer na política. Essa é a política que a gente faz. E é isso, galera. Ouviram a moça aqui, né? Acabou, meu parceiro. Os links, todos eles vão estar aqui no YouTube, no Spotify e outras redes de aplicativos que eu sempre tento pesquisar pra falar aqui, mas eu esqueço. Tá no Deezer, tá no Apple Podcast, no Google Podcast. Tudo Onde que, mais? tudo que tiver no podcast. É, do nada tá no TikTok, tá ligado? Então, Chegar aqui e fazer o gestinho, né? pô, Desenrola. já compartilhei aí pra sua mãe, seu amigo, sua tia, seu tio. Caso você queira indicar alguém aí pra gente chamar aqui também, bota aí no comentário do Instagram. Indica aí, passa Pode indicar, contato. pô. Manda pra ele, ó. Vai pra esse lugar aqui, não sei o quê. Manda ele vir falar com a gente que a gente conversa. É, Não tem uns diferença da esquerda também pra conversar. É, Elas pô. tão fugindo. E Manda ó, você que é eu sou uma jovem, só. viu? Eu tenho TikTok também, viu? Olha aí. Olha aí, Idade ó. não é A limitação. da Patrícia não vai se tratar garota, será? Mas é isso, galera. Siga lá também a Parada Obrigatória, a hamburgueria que dá essa moral aqui pra gente, velho. Isso. Se você estiver assistindo à noite, peça aí no iFood. É um hambúrguer. Não é porque tá aqui não, mas porque realmente é bom, É, velho. o negócio Se fosse é. ruim, não ia estar aqui não, tá ligado? O negócio é. Eu sou chato mesmo. O negócio E é é isso. bom, é bom, é bom. Um beijo. Beijo, gente.